Olá, sejam bem-vindos, pessoal, para mais uma live aqui no Astro Animator VFX. Estamos agora aguardando, né, o retorno da CREW-7 com a tripulação na CREW-7, diretamente do espaço. Vai fazer o Splashdown hoje, nessa manhã, agora aí no Brasil, né? Deixa eu só ajeitar uma partezinha aqui do áudio. Pronto, deixa eu só testar mais uma vez aqui, se o áudio está funcionando correto. Aqui. Vamos... Tá funcionando correto. Isso, tá funcionando correto aqui o áudio. A live da NASA já vai começar, né? Com o retorno da CREW-7, né, a Endurance, né, com a CREW-7. A gente tem, né, a Jasmin, né, que é a comandante dessa missão. Acho que foi ela que realizou até uma caminhada espacial agora recentemente. A gente tem um piloto, né, dinamarquês, o Andreas, né? A gente tem um especialista de missão 1, o Konstantin Sergeyevich, da Rússia, né, o cosmonauta, né? E temos também um astronauta japonês da JAXA, o Satoshi Furukawa, né? Que essa é a segunda missão, eu acho que é a segunda missão dele. Deixa eu ampliar aqui a tela. Deixa eu já passar para outra tela aqui para vocês. Para já ficar com essa tela aqui da NASA, pronto. Mas estão lembrando, né? Eles estão agora, eles vão começar os procedimentos, né? A gente teve a parte já há um tempo atrás que eles fizeram aquele mesmo processo de pôr os trajes, né? De colocarem os trajes deles para a reentrada, né? Que são os chamados Launch Entry Suits, né? Os trajes de lançamento e de entrada, né? De reentrada. Então, eles fizeram os testes de pressurização desses trajes e tudo. Deixa eu ver aqui se se ainda tem áudio de lá. Tem música que eu não posso pôr, senão dá direitos autorais, né? Vamos esperar começar a live mesmo. Mas então, como eu estava falando, então eles fizeram essa parte toda da colocagem dos trajes, né? Agora, para se preparar, eles já vão estar com os trajes realmente, né? Fizeram toda a checagem de vazamento e toda essa parte. Então, a gente vai ter uma série, né, de etapas que eles vão passar agora, né, para antes dessa fase de reentrada, né, várias manobras e procedimentos que eles vão passar, né. Antes, a gente tem várias coisas que são checadas antes de fazerem essa reentrada, que hoje parece que o pouso vai ser numa das 7 localidades que eles têm para fazer o pouso, né? Hoje eu acredito que vai ser em Pensacola, parece que vai ser na parte da Pensacola, que eles vão fazer o pouso da CREW-7, né? A gente lembrando que a gente tem os pontos, né, para eles fazerem o Splashdown, né? Em Pensacola, eles têm na Panama City, em Tallahassee, eles têm em Tampa, Jacksonville, Daytona e o Cabo Canaveral, né? Are NASA's Jasmin Moghbeli, ESA astronaut Andreas Mogensen, aí começou a live. JAXA astronaut Satoshi Furukawa, and Roscosmos cosmonaut Konstantin Borisov. Currently, they're on their way to the targeted splashdown site just off the coast of Pensacola, então eles estão apresentando aí, né, os astronautas, como eu falei, né? A gente tem a comandante, né, a Jasmin, a gente tem o piloto, o Andreas, né? A gente tem o especialista de missão, o cosmonauta Konstantin, e o especialista de missão 2, né, Satoshi Furukawa. Então, a gente teve essas séries de eventos, mas o que eu ia falar com vocês, além da reentrada em Pensacola, eles vão estar pousando hoje, né? Várias coisas, né, são levadas em consideração nessas 2 horas anteriores a esse momento que a gente está tendo agora, né? Que eles têm que ver as condições também do local de pouso, né? As condições marítimas, a gente, vamos supor, de ventos, a gente não pode ter no local
local de pouso, ventos maiores do que 16 km por hora. Né? Outra coisa é as condições marítimas. A gente não pode ter ondas que façam o navio, né? O navio que faz o recolhimento da cápsula, né? Que ele tenha mais de 7 graus de inclinação. Então, as condições das ondas também são levadas em conta. Possibilidades, né? Possibilidades também de raios, né? No raio de 16 quilômetros, tem que ter a possibilidade menos, né, que 25%. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o áudio deles. Menos do que 25%, né, dessa chance de raios e tudo. E a gente também tem as operações. Essas operações no local também são vistas anteriormente, né, pelos helicópteros, né, para confirmar se as condições estão ideais, né, para fazer essa reentrada. Fala, The Commander Chief. Tudo bem? Bem-vindo. Como é que tá você? Good day. Fala, Disseu. Tudo bem? Como é que tá você? Bem-vindo. Muito obrigado aí por estar nessa live agora. Eles estão agora mostrando, né, a comandante, né, a Jasmin, né? Como eu falei, acho que ela realizou agora há pouco tempo uma caminhada espacial agora, mas voltando nessa parte das condições, né, do local de pouso deles, lá em Pensacola. Então, tem esse helicóptero que faz essa verificação com essas condições, né? E também as condições têm que estar também favoráveis para a operação do helicóptero, né? Então, quando a gente tem a visão durante o pouso, durante a noite, né? Ele tem que ter, no mínimo, uma visibilidade de 1,6 quilômetros, né, de distância. Então, a gente fica também preso a essa parte, né? Eles têm que ter um céu também, um teto, né, de visibilidade para ele de 150 metros de altura, né, das nuvens. Ele tem que ter um teto dessa parte para operar também o helicóptero, né? Então, a gente está vendo aí o Andreas. Jasmine é linda. A gente está vendo aí o Andreas, né, que é o piloto, né? Essa é uma missão que cada um dos assentos, né, foram preenchidos. A gente tem agora o Satoshi Furukawa, né, que é o especialista de missão 2, né? É uma missão, né, que cada astronauta, cada membro da equipe, né, é de uma agência espacial diferente. A gente tem a Jasmin da NASA, né? A gente tem o Andreas, que é da ESA, a gente tem o Konstantin da Roscosmos, né? E o Satoshi Furukawa da JAXA, né? Então, lembrando que eles fizeram esse procedimento da colocagem daqueles trajes que a gente já conhece, né, os LES, né, os Launch Entry Suits, né, os trajes de lançamento e entrada, fizeram aquele mesmo procedimento de checagem de vazamentos e toda essa parte, né? Então, eles vão passar agora por algumas manobras, né, que eles vão ter que fazer, vão continuar monitorando as condições da área de pouso, né? Só depois a gente saber que está tudo correto realmente, que a gente vai ter a separação do trunk, né? Do trunk, que é aquela parte traseira da Crew Dragon, onde eles têm a parte de serviço deles, e é onde ela é responsável por captar energia solar. Nesse momento, ela está o trunk, né? O porta-malas em si, está captando a energia solar e transferindo para as baterias internas, né? Para as baterias internas da Crew Dragon. Porque depois, antes da reentrada, eles vão ejetar o trunk e daí a Crew Dragon não vai estar mais energizada, né, pelo trunk. Ela vai estar toda energizada com as suas baterias. Então, nesse momento, o trunk está fazendo essa parte do carregamento, né, das baterias da Crew Dragon, para depois a gente poder fazer a separação. Então, tem várias coisas que elas estão sendo feitas também automaticamente, né? Como ela está fazendo, ela está isolando, né, o sistema também de controle dos fluidos de radiador, né, que prepara para a reentrada. Então, ela tem toda aquela parte do radiador no trunk, né, que tem uns fluidos
para fazerem o resfriamento da cápsula Dragon. Então, eles estão fazendo agora a parte também de fazer a transferência, né, dessa parte do radiador para a Crew Dragon, para ela ser resfriada durante a reentrada. Que depois também a gente não vai ter mais como operar com o radiador que está no trunk. Então, essas coisas são feitas automaticamente pela Dragon, né? Então, eles só estão agora realmente, a comandante, a Jasmin, né, e o piloto, eles vão monitorando lá pelos monitores dele os procedimentos que são feitos automaticamente. A gente tem agora uma vista, né, da SpaceX, né, na Califórnia. Na segunda fileira lá de cima, né, a gente tem a primeira, depois a segunda. No centro da tela, né, o terceiro da esquerda para a direita, e eu acredito que é o comandante de comunicação, né, como a gente tem na NASA, né, que a gente tem o Capcom, ele é o principal ali. Ele que vai ser responsável para comunicar, né, com a tripulação, passar todos os procedimentos, toda essa parte. A SpaceX fez um ótimo trabalho com essa cápsula, né? Foi muito bem planejada e construída. Realmente, Disseu. Realmente, agora ela usa também algumas tecnologias, né, que começaram a ser desenvolvidas também pela NASA, né? Como a primeira parte, né, que a gente tem. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. A primeira parte da proteção térmica, né, que a gente tem na Crew Dragon, né, é formada pelos azulejos, né, chamado PICA, né, PICA, né, o PICA 3.0, que é uma versão melhorada, né, do mesmo material que já tinha sido desenvolvido pela NASA e que a NASA usou até como material de proteção térmica, né, no rover Curiosity, né. Então, quer dizer, ela tem essa primeira camada de proteção que utiliza esse material, né? O PICA, ele quer dizer, né, é ablador, né, de carbono impregnado com fenol, né, que vem da sigla do Phenolic Impregnated Carbon Ablator, né, em inglês, né? Então ela tem essa primeira camada de proteção e depois ela tem uma segunda camada de proteção depois desses azulejos térmicos, né? Ela tem uma segunda camada de proteção que daí foi desenvolvida pela SpaceX mesmo do material proprietário, entendeu? Então essas duas camadas de proteção ali no escudo de proteção térmica dela, né? Então eles estão mostrando aí agora um pouco a Crew Dragon e o trunk, né, ali como eu estava falando. A gente vai ter alguma série de queimas que eles vão fazer para começar. A gente vai ter o The Orbit Burn, né, que ela deve durar uns 16 minutos, que essa é a queima que os Dracos que estão ali na cúpula, né, na parte frontal, no topo, né, da Crew Dragon, eles vão, os 4 Dracos que estão ali, os propulsores, né, eles vão ser acionados para fazer essa queima retrógrada, né, onde ela queima ao contrário da direção da trajetória para desacelerar, mas essa desaceleração não é muito alta, ela é só o suficiente para pôr numa trajetória de reentrada. Ela não vai ser a responsável em si, essa queima, né, pela desaceleração grande realmente que a Crew Dragon vai sofrer. Ela vai ser só para pôr na trajetória de reentrada. Essa queima que a gente tem de The Orbit Burn, né, que deve, a queima de The Órbita, né, que devem durar 16 minutos. Então, o que desacelera realmente a cápsula, né, que a gente sai de 27 mil km por hora e chega praticamente a 590 km por hora, é realmente a parte da Crew Dragon com o escudo de proteção térmica na atmosfera, né? Então, esse arrasto que tem na atmosfera é o que é o grande responsável realmente pela desaceleração da Crew Dragon, e não tanto essa queima de reentrada. Essa queima é só para pôr realmente na trajetória, senão ela ficaria até meio quicando, né? Ou não entrando em órbita, reentrando na órbita da Terra, né?
The seats are made of carbon fiber and will be custom sized for any crew members flying on board. Deixa eu ver It is aqui. capable of flying up to 7 Para mim individuals, tá but we only pequenininha a have letra 4 on aqui. board today. Uma curiosidade que The tenho control é panel is saber, centered between claro, the pilot and the commander seats and com a consists tripulação of na 3 capa faz o touchscreen alinhamento displays, de allowing the combustível crew to operate the e vehicle and fly it pausa manually. Once 0, we get that onboard ou view manter algo of the necessário Dragon para capsule, we'll be able to os see that control retrofoguetes panel para that, like I redução said, do rests torque. between the pilot and the Eu não commander sei seats. It's muito one of bem my essa favorite views that parte. we get Eu sei o from crew seguinte, que os missions because Dracos, it makes you os feel like you're Dracos, né, inside the capsule eles with não them. You can têm, even see some of the vamos supor, telemetry and você não tem como visualizations on acelerar the ou screens. desacelerar ele. Ou eles estão ligados ou eles estão desligados. Entendeu? E esse combustível já é separado realmente, né, para os motores Dracos, né? Você já tem esse combustível lá, realmente. Então, quer dizer, é tudo controlado, tá? Isso tudo está na Dragon mesmo, não estaria nem na parte do trunk, né? Essa parte do combustível dos Dracos, né? Mas eles em si, eles não têm como você não tem como controlar a potência. Então, ele é acionado ou ele é desacionado. Então, ele é ligado ou desligado, esses propulsores dele, né? Dragon SpaceX, deorbit sequence start in 5 minutes. For awareness, this will occur during a TDRS handover. The next SpaceX call will confirm nominal trunk jettison. Então, ele confirmou que daqui a 5 minutos... Dragon Captain started deorbit sequence in 5 minutes and we'll catch you after 10. Então, que daqui a 5 minutos vai começar a The Orbit 5, né? A sequência de The Órbita, né? Que a gente vai ter o procedimento de fazer o claw separation, né? A separação de uma garra, que essa garra é a que você tem toda a parte de telemetria, de comunicação, né? De alimentação, a responsável de transferir para Dragon, né? Tudo que está no trunk. Então, a gente vai ter essa parte onde a gente vai fazer a separação dessa claw separation, né? Então, daqui a 5 minutos vai começar essa parte de fazer os procedimentos. Então, a gente tem a transferência desses fluidos, né? Os fluidos do radiador para refrigerar a Dragon, né? Que vão ser transferidos. A gente tem já a parte que já está sendo feita da parte do carregamento das baterias. Crews aboard the International Space Station have completed thousands of scientific and educational experiments. And então, a parte que a gente está esperando agora no momento é essa parte da claw separation, que vai ser iniciada daqui a 5 minutos, né? Onde a gente começa a fazer as séries de procedimentos realmente para antes da queima de The Órbita, né? Então, uma outra coisa que tem interessante aqui para trazer para vocês, a gente já está até um pouquinho mais avançado, né? Geralmente nessa hora, geralmente levava mais uns 11 minutos, mas são 5 minutos para começar essa sequência. CREW-7 and is continuing with CREW-8, which launched and arrived to the space station just last week. Então, é esperado que tenha uma perda de sinal também pequena antes da The Órbita, quando faz essa separação da claw também, quando faz essa claw separation. É esperada que tenha um LOS, né, Loss of Signal, né, a perda de sinal, mas rapidamente é recuperada após, né. Estou lembrando que a Crew Dragon, né, a Crew 1, 2, a 3, a 5, a 6 e a 7, né, elas pousaram praticamente noturno, né, fizeram esse pouso noturno, né. Results could help guide development of measures to prevent or even mitigate poor sleep and its adverse effects, enhancing safety and improving work quality. Então a gente vai esperar que tenha essa confirmação da claw separation que vai começar, né? Então quando começar essa orbiter sequence, né, a gente vai durar uns 45 segundos para fazer essa claw separation, a separação dessa garra,
E depois a gente vai ter uns 45 segundos que vai fazer a separação do trunk, né, do porta-malas em si, né, do módulo de serviço da CREW-7, né? Então, por enquanto, está tudo indo muito bem, né? Está tudo correndo dentro do horário realmente planejado. Estou lembrando que essa é a Crew Dragon Endurance, né, a C210. Now let's talk a little bit about the suits that the Eles vão mostrar agora um pouquinho dos trajes, né? They are iconic, they're gorgeous, and most Os trajes importantly, que você tem o capacete, né, que é feito numa modelagem 3D, né, impressão 3D, né? A gente tem a parte daquelas luvas, né, como a gente viu durante o lançamento da CREW-8, né, que a gente tem dois feixes, né? Tem um feixe laranja, né, responsável por fechar e isolar a parte de pressurização, e o outro feixe branco, né, que é o feixe externo. Lembrando que toda essa parte entre o capacete, o pescoço e as costas dele é uma parte rígida, né? Isso que torna eles um pouco mais rígidos quando eles estão andando na Terra, né? E tudo porque é uma parte para ajudar eles com a força G, porque tanto na decolagem quanto agora no retorno, eles vão enfrentar mais ou menos de 3 a 5 Gs, né, de intensidade, né? Então, lembrando que esse traje, né, esse traje que é o LES, o Launch Entry Suit, o traje de lançamento e entrada, né, ele é responsável por fazer a pressurização, fazer o controle da temperatura e também passa todos os sinais vitais, né, para a NASA e para a SpaceX, né, via daquele umbilical que está na perna deles, né? The suits actually stay on board Dragon. They hang them up to dry, and then once they're dry, they get packed away. The astronauts will then use NASA's extravehicular activity or eu sei alguma coisa sobre a possibilidade de uma Dragon caber na coifa, né, de carga da Starship. Eu não sei, ainda não ouvi sobre essa possibilidade, né, porque realmente ela foi planejada para fazer essa parte com o Falcon 9, né? Realmente, né, com o Falcon 9. Mas eu não cheguei a ouvir se tem nenhuma ideia de fazer isso no futuro, né? For NASA, and Jasmin Moghbeli, the commander of CREW-7, conducted that spacewalk. It was her very first spacewalk. Então, eles estão falando aí, né, também que como eu falei, a comandante, a Jasmin, né, fez uma spacewalk, né, a caminhada espacial. Agora, um tempinho atrás, foi a primeira caminhada espacial dela e a única caminhada espacial que essa tripulação fez também nessa missão. Lembrando que eles estão completando acho que 199 dias de missão, né? Needs to breathe, it purges nitrogen, everything that they need to live and work in the environment of the vacuum of space is contained inside that spacesuit. So they can't então, do eles that estão lembrando isso, né, com o nitrox, né, eles fazem também um resfriamento tanto da cápsula, né, quanto dos trajes, né, para fazer essa refrigeração, né, para eles. We did hear a call out indicating that it was going to begin at the 48-minute mark, and so it looks like that is tracking on time. The claw is where the umbilicals for the power and the telemetry. Então, a gente já teve a claw separation, a gente já teve a confirmação da claw separation, então a gente deve ter agora, em alguns segundos depois, a confirmação do trunk separation. Não, eles confirmaram que ainda estão fazendo a parte da claw separation. Então, lembrando, nessa hora, né, eles estão terminando de fazer essa transferência dos fluidos de refrigeração para a CREW-7. Então, faltam 20 segundos para fazer a completar, e para completar
então slew, a when the separação vehicle do trunk. helps to orient itself to the proper position ahead of the deorbit Daqui a burn. 20 And we'll segundos talk more about a that as gente we vai get a ter a little closer separação to do deorbit trunk. burn now. Lembrando que nessa Less than 5 minutes separação, away from starting, a so Crew-7 moving quickly ela this morning, faz uma that manobra deorbit burn is chamada important slew, because that is onde when ela the crew vira commits pouco to that exact lateralmente e location. ela vai If ejetar you've watched our lateralmente o trunk. webcasts for Né? Splashdown Acho or que a crew gente não return tem missions imagens disso, a previously, gente you não know that recebe we're always tracking imagens disso, alternative. só recebe a confirmação. We just got Mas word that ela trunk ejeta assim. separation is complete. Dragon SpaceX, nominal trunk jettison. Então, confirmaram a ejeção nominal agora do trunk, né, do porta-malas do módulo de Good news serviço. there. Thought we might hear something back from the crew, but as mentioned before, there is a TDRS handover, meaning we're switching from Então, eles estavam falando, eles falaram isso agora. Como eles confirmaram agora a ejeção, mas não tiveram nenhuma confirmação da tripulação, exatamente porque era esperado nesse momento essa perda de sinal pequeno. Né, porque tem essa transferência toda dos sistemas que são feitas durante essa separação. Então, como eu falei, ia ter uma pequena perda de sinal, por isso que a gente não ouviu a resposta da tripulação confirmando a separação. Só a SpaceX que avisou a eles, né, realmente que houve já a separação do trunk. Então, nesse momento, todas as baterias da Crew Dragon já estão energizadas, todas os fluidos, né, de refrigeração já estão transferidos para a Dragon, agora ela está por si só. Então, como eu falei, ele é ejetado assim para ele não entrar numa trajetória que pudesse se chocar novamente com a Crew Dragon, né? Aqui, se eu vou transmitir o lançamento, vou transmitir sim. Vai ser pelo Astro 3 e daí vai ser lá no canal do Jeff, né? No Estação Astronauta. Vou sim, Disseu. Vai ser no Estação Astronauta. A gente ainda está para confirmar o horário certo, né? De tudo, ainda ver se já saiu a liberação da FAA também. And as you mentioned, Kate, they are suited up for this phase of flight. They do wear those spacesuits during some of the more dynamic phases of flight, for example, during launch and as they reach orbit. Então a gente tem agora aí imagens de dentro da cápsula. A gente vai ver quando começar, ou quando os Dracons começarem a disparar. Se vocês notarem no topo esquerdo da tela, a gente tem no painel deles 2 botõezinhos bem na lateral. Quando começarem a disparar os motores Dracos para de Orbiter Burn, vai começar a piscar ali para eles saberem, também tem uma indicação no painel, né, que os Dracos estão disparando. Então eles estão fazendo agora, depois dessa separação, a Dragon está fazendo de novo uma slew maneuver, que daí ela está se posicionando, né, em direção para fazer a de Orbiter Burn. Então a gente vê ali na tela deles, aquelas que estão na lateral, o brilho que vocês veem ali da intensidade, são os Dracos, os 4 Dracos que tem. Eu não sei se aparece meu mouse, não aparece, senão eu mostrava ali para vocês. Então a gente está a 1 minuto e 30 segundos da queima para iniciar a queima de órbita. Aqueles Dracos que estavam sendo disparados agora eram para fazer essa slew maneuver, onde eles vão, os Dracos, o topo, né, da Crew Dragon vai ser apontado em direção da trajetória. E daí eles vão queimar, eles vão ser ativados, né, os Dracos por 16 minutos para fazer essa queima de órbita, aonde o objetivo não é assim desacelerar a maior parte da espaçonave, e sim pôr ela numa trajetória de reentrada. Então aqui mais próximo da nossa tela eu acho que é o cosmonauta, logo ali depois eu acho que é o piloto que está no assento 3. Aí é a Jasmin, né? Então, na frente da Jasmin, aí no painel superior que vocês estão vendo, né, tem duas luzinhas que estão apagadas agora no momento. Quando começar a Orbiter Burn, uma delas deve começar a piscar ali como indicação. So basically when they're up at the International Space Station, they utilize the então, forward hat, a which is the Jasmin hatch ela at the
top of sentada the no capsule, assento, em because teoria, o that's número where the 2, o international docking piloto, o adapter Andreas, is no located, and 3, that's what docks né? to the space station No and assento allows número them 4, to a gente ingress tem and o egress onto the station and into Satoshi, the capsule during their e no during their assento stay. número 1, So, eu acho que and we seria just got a call out realmente saying o that cosmonauta, né? deorbit O burn has Konstantin. begun. This burn is expected to last for about 14 minutes. Então começou Yep, and just agora a a quick queima de recap here, within the deórbita. last 10 Então minutes, a Dragon gente has tem jettisoned its trunk 16 and initiated minutos de that queima. deorbit burn just seconds ago, 20 seconds ago, and Já it está em is a progresso little less than 14 minutes a in queima all. de deórbita. So Lembrando for que these essa queima, operations, NASA and né, ela está SpaceX sendo do feita closely para pôr coordinate with the eles United em States Coast trajetória Guard de to reentrada. establish a Não vai safety ser o que zone vai to ensure desacelerar public eles safety totalmente. and for the A safety of grande all parte da those involved in the desaceleração de recovery 27 mil operations, km as por well as the hora crew on board até the returning 590 spacecraft. km por hora Multiple realmente notices regarding é Splashdown o are arrasto issued deles to the mariners na, in advance and during recovery operations, na and atmosfera. Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the splashdown zones. So we do really want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous operation, and any other boats interfering increases the risk to the astronauts in the capsule. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Obrigado mesmo. And the safety Mas lembrando, nessa queima, o objetivo não é desacelerar, a maior parte vai ser realmente o arrasto deles na atmosfera depois. Então, nesse momento, o domo, né, a cúpula está aberta, porque os 4 Dragons, os 4 motores Dragons propulsores estão ali, né, naquela parte onde a cúpula protege, então o nose cone, né? Então, depois que terminar essa queima, a gente vai ter o fechamento do nose cone. Daí depois eles vão monitorar que as travas do nose cone foram travadas realmente, para daí ela poder se posicionar para a reentrada, né? Daí eles vão se posicionar para a reentrada. Dragon is flying itself. So aliás, vai ser posicionada antes, né? Eles vão terminar a queima de órbita, daí depois eles vão fazer uma manobra onde eles vão posicionar o escudo de proteção térmica em direção à trajetória, né, de reentrada, e daí vai poder fazer o fechamento do nose cone, né? Então a gente tem mais 13 minutos praticamente aí dos motores sendo acionados, né, os Dracos. Engraçado que nessa missão a gente não está tendo muita imagem interna, né? Lembrando que muitas dessas imagens internas na reentrada, a gente recebe esse live feed, né? Quando eles passam por cima, né, de algumas estações em terra, né? NASA and SpaceX jointly selected Eu estou primary até tentando splashdown ver aqui. location for CREW-7 off the coast of Pensacola, Florida. Então, lembrando que o Splashdown, né, o pouso na água, vai acontecer em Pensacola. Eles estão praticamente chegando aqui em cima da Austrália agora nesse momento, né? Eles estão praticamente aqui em cima da Austrália. Eu estava vendo aqui pela telemetria. Então, eles estão falando que o tempo em Pensacola está bom, né? Como eu falei, tem todas aquelas condições, né, que precisam estar estáveis, né? Os ventos não estarem acima de 16 km por hora, as ondas não estarem causando, né, ondulações no barco com inclinações de maiores de 7 graus. Uma pena a gente não está tendo muita imagem agora interna, porque senão vocês estariam vendo aquela parte que eu falei da luzinha também indicando, né, da queima de deórbita, né? Trajectory and ballistics experts provide the daily opportunities that would line up eu tô com o tracking da ESA, da Estação Espacial, que mais ou menos eles estão nesse momento, mais ou menos quase que na mesma trajetória da estação, né? Então, onde você vê a estação é mais ou menos onde eles estão agora no momento, até começar realmente quando começar realmente a reentrada propriamente dita. Porque se a gente estivesse tendo as imagens agora, vocês iam ver que durante essa queima de deórbita, que a gente ainda deve ter mais uns 11 minutos de queima de deórbita, eles ainda estão com os visores deles abertos, porque nessa operação ainda não é considerada de ter risco, muito risco,
risco e tudo assim, entendeu? Então, quer dizer, eles ainda estariam com os visores abertos, essa parte toda. Depois que eles terminarem essa queima de órbita e realmente posicionarem a cápsula ao contrário, né, e fechar o nose cone, daí sim eles vão se preparar fechando os visores e tudo, estando com os trajes todos fechados, realmente daí para a reentrada na atmosfera, né? Então a gente tem mais uns... ainda 11 minutos para mais de queima dos Dragons. A gente tem a queima de órbita ativada, lembrando que eles ainda não estão reentrando, essa queima está sendo dos propulsores, essa ativação dos propulsores, dos 4 propulsores Dragons no topo da Crew Dragon é exatamente para pôr eles na trajetória de reentrada. Então a gente está esperando agora o chamado para confirmar que completou, né, a queima total nominalmente, né? Se a queima começou naquele horário mesmo que eu comecei a marcar, a gente tem uns 9 minutos ainda de queima, né? Então, lembrando que, novamente, o pouso vai ser em Pensacola, né? Na Flórida. Lembrando que a gente tem 7 pontos, né? E eles podem fazer esse pouso, né? Mas não agora, já foi escolhido realmente Pensacola, mas eu tô falando durante essa escolha, para eles decidirem qual é o melhor local, com as melhores condições, eles têm 7 pontos, né? A gente tem 4 pontos no Golfo do México, um deles é Pensacola, outro é Panama City, a outra é Tallahassee e a outra é em Tampa, e na outra a gente tem no Atlântico, realmente em Jacksonville, em Daytona e no Cabo Canaveral. Hoje a gente está no Golfo do México, né? E vamos pousar em Pensacola, né? SpaceX 30 mission includes a look at plant metabolism in space and a set of new sensors for free-flying Astro-B robots to provide 3D Fala, José. Bom dia, bem-vindo, seja bem-vindo. Acabou de acordar, né? Seja bem-vindo. Então, lembrando, né, que quando a gente começar a reentrada mesmo, a gente está esperando agora a confirmação de completar, né, de que tenha completado a queima de órbita, né? Então, depois de completar essa queima, eles vão posicionar o escudo de proteção térmica em direção da trajetória e vão fazer o fechamento do nose cone, né, da cúpula que tem na frente, né, no topo, né, da Crew Dragon. Então, lembrando que para o escudo de proteção térmica, a gente tem 2 partes, né, principais. A gente tem esse material, esses azulejos, que é feito, né, o nome dele seria o tipo o Pica 3.0, né, que ele foi usado também como proteção térmica, né, como proteção térmica no rover Curiosity, né? Então eles têm esses azulejos e embaixo dessa camada eles têm um outro que daí foi desenvolvido pela SpaceX, né? O Pica ele foi desenvolvido pela, né? Essa é uma versão melhorada ainda, né? Aí eles estão mostrando a graduação, né? A graduação que eles tiveram de astronautas agora nessa semana que a gente passou, né? A gente tem ali a número 21, né? A número 21, que foi a que preparou toda a CREW-8, né? A CREW-8 e tudo que a gente viu o lançamento, né? Luke Delaney of DeBerry, Florida, Andre Douglas of Chesapeake, Fala, Florida, que horas Jack são aqui? Hathaway Aqui of são South Windsor, 7h36 da noite. Minneapolis, Agora, Chris Williams né? of Potomac, São Maryland, 7h36 and da Jessica noite. Whitner of Clovis, California. Então, a gente tem mais 7 minutos de queima de órbita e praticamente uns 40 minutos, né? Uns 40 minutos para o Splashdown, né? Para o pouso na água, né? Trained alongside their NASA counterparts for the past 2 years, as well as participated in the graduation ceremony.
Mas o que eu estava falando desse material, então ele é o ablador de carbono impregnado com fenol. Então eles têm essa primeira camada e a segunda camada é um material feito realmente pela SpaceX, né? And NASA has also recently announced the opening for the next round of astronaut applications. A gente não teve muitas imagens internas, né? Agora também a gente não viu um retorno da comunicação também com a tripulação, né? Mas por enquanto está tudo nominal aí. Lembrando que nesse momento ainda está tudo tranquilo, tudo para eles. Está tudo tranquilo agora para eles, porque eles estão só fazendo a queima de órbita, então eles estão com os visores abertos, está tudo tranquilo realmente, né? Ainda não é a reentrada propriamente dita, né? A gente está vendo aí o centro de controle da SpaceX na Califórnia. Lembrando que quem fala com a tripulação está ali na segunda mesa, né? Lá do topo, né? A gente tem a primeira perto do vidro, né? E a segunda mesa no meio, a terceira cadeira no meio é o rapaz que faz a comunicação. Ele faz tipo o Capcom, né? Que tem na NASA, de falar com a tripulação. Fala, bem-vindo, Terraformars. Bom dia para você. A gente está aí agora com mais uns 5 minutos de queima de órbita, né? Onde os os propulsores Dracos estão ativados, né? Para posicionar, né? Numa trajetória de reentrada. Lembrando que eles não estão desacelerando muito, né? Uma pergunta que uma pessoa já me fez, né, é o seguinte, que a gente tem esses Dracos na frente e que a gente tem 16 minutos de queima, né, de queima deles. Muita gente já perguntou por que eles não usam Super Dracos, né, aqueles que eram para ejeção, para desacelerar, né, para desacelerar mais rápido. Realmente, se eles usassem os Super Dracos para desacelerar, eles poderiam reduzir essa queima praticamente para 5 minutos de duração. Só que o que acontece? Esse é um momento muito crítico, a gente tem que fazer devagar o cálculo da trajetória, né, da trajetória e tudo para a reentrada, então é preferível que seja algo mais lento, né? Então por isso não é vantagem usar o Super Draco, não foram planejados para fazer isso, entendeu? Realmente a gente só usa os Dracos mesmo, os 4 Dracos que tem no topo da Crew Dragon. Fala, Marcelo! Tudo bem? Mandei o link aí. Não sei se você está no caminho do trabalho também, né? Ia ser bem na hora do seu trabalho, né? Mas eu mandei lá no grupo o link. Se você quiser entrar. Off the Gulf Coast of Florida. And we're looking forward to having them back. Tá certo, Commander Chief. Tudo bem, muito obrigado. Depois você pode rever aí a live e tudo. Tá bom? Mas muito obrigado aí pela presença sua. Mas como eu estava falando, então, quer dizer, então são usados os 4 Dracos, né, frontais para fazer essa desaceleração, né, que não é muito grande, é só realmente para pôr eles numa trajetória de reentrada. A gente tem agora mais 2 minutos e meio de queima de órbita. Confirmaram já. E completaram, então completaram agora a queima de órbita. Então foi tudo nominal. Então, para o pouso a gente tem mais 36 minutos praticamente. Em 36 minutos, né? Já vai ser o Splashdown, Marcelo. Então agora, o que vai acontecer com a Dragon? Ela estava fazendo essa queima com a parte frontal, agora ela vai fazer uma outra slow maneuver, né? Que ela vai pegar, vai virar ao contrário, vai posicionar o escudo de proteção térmica em direção para a reentrada, né? E daí vai poder fechar a parte do nose cone.
Então a gente está esperando o próximo estágio, que é a confirmação do fechamento do nose cone, né? E que o que eles vão analisar se todas as travas, né, do nose cone foram realmente fechadas, né? Lembrando que essa parte do nose cone é onde estão esses 4 Dragons que a gente fez a queima de órbita, que fez esse posicionamento deles, e também por onde eles fazem a ingressão na estação espacial. Se a gente estivesse tendo as imagens internas, então está falando que a gente tem mais 1 minuto e meio para confirmação do fechamento do nose cone. Shortly thereafter, we'll hear a call out. Então daí a gente vai ouvir uma chamada. A debriefing from SpaceX Core to the crew. Porque daí depois que tiver essa confirmação, eles vão fazer uma chamada para a tripulação para passar mais ou menos o tempo previsto de cada uma das etapas deles durante a reentrada, o tempo de período de perda de contato de sinal, porque a gente vai ter esse plasma que vai começar a ser produzido depois em volta da cápsula, né? E lembrando que agora essa parte que a gente vai ter depois dessa reentrada, né, na atmosfera, esse atrito que vai gerar esse plasma, é o que vai causar a grande desaceleração dela, que a gente vai reduzir, né, de 27 mil km por hora para praticamente a 590 km por hora. Fala, Caio, bem-vindo, tudo bem com você? And that the wave height was less than 1 foot. So all in all, it should be, fingers crossed, a pretty stable recovery in terms of the crew won't be bobbing up and down too much with high waves. Também está tudo muito estável em Pensacola, as ondas estão bem baixas, né? Não vai ter muito problema com os barcos e tudo, com barcos de recuperação. Eu não lembro se agora se o barco que está responsável para fazer essa recuperação vai ser o Megan. Valeu, muito obrigado pela presença, Caio. Dragon attaches to the International Space Station, and then it ultimately becomes the hatch that the crew utilizes to float on board the International Space Station. Mas então, lembrando, se a gente estivesse tendo as imagens internas, a gente ia ver também a side hatch, né, a escotilha lateral. Essa escotilha lateral é por onde eles fizeram a ingressão durante o lançamento, né? Onde eles entraram na Crew Dragon durante o lançamento, e ela se manteve fechada durante toda a missão. Ela só vai ser reaberta agora, depois do Splashdown, porque o hatch, né, a escotilha que eles usam para ingressar na estação espacial, é no nose cone, né, e não na side hatch, né, na lateral. Então agora a gente tem esse nitróxido, né, que vai começar a ser bombeado mais na roupa deles agora, realmente para fazer a refrigeração, né, e tornar uma temperatura agradável para eles durante essa reentrada, né, porque as temperaturas lá por fora da cápsula Dragon vão atingir praticamente 1.600 graus Celsius, né, quase que 3.000 graus Fahrenheit, né, mas também, mesmo tendo essa refrigeração dos trajes deles, dos trajes LES, os Launch Entry Suits, né, a cápsula também é refrigerada por esse nitróxido, entendeu? Então ela também vai estar refrigerada por dentro. É tudo para melhorar realmente o conforto deles lá dentro. É muito quente mesmo, porque o que a gente acontece, o plasma, é que essa parte de baixo da Crew Dragon vai começar a comprimir muito, né, o ar da atmosfera. Então as moléculas vão ser tão comprimidas, que elas vão começar a se tornar o plasma, né? Vai se tornar o plasma, e o plasma é hiperquente, né? Hiperquente. Então a gente tem essa primeira camada de proteção térmica no escudo de proteção deles, que é feito do material chamado pica, né? Que é a abreviação do composto, né? Impregnado por fenol, né? O carbono impregnado por fenol. E eles têm uma segunda camada, que é uma camada de proteção proprietária. Essa primeira camada ela já é da NASA, realmente desenvolvida pela NASA, e já uma versão melhorada, que é essa 3.0, que também foi usada no rover Curiosity, né?
So we'll be able to see that for ourselves. It's one of my favorite things when we get to see the capsule being lifted out of the water and onto Então, the recovery lembrando vessel. que Now, if you've just recently joined us, we are targeting a gente a ainda não teve splashdown uma off the chamada Gulf agora Coast do, of Florida da near Pensacola. reentrada. Recovery vessel Megan is en route. Vai To ser o me, is Mega already there in mesmo, vai position, ser a waiting balsa, for, Dragon o navio Endurance to que vai fazer a splash down, recuperação and da we are expecting that splashdown to CREW-7, né? occur in about 20 Então, minutes or so. o navio. Yeah, we're targeting splashdown at 2:47 a.m. Pacific time. So the next major milestone that we are looking ahead towards this morning is EI, or entry interface, and that is when the crew begins to re-enter the Earth's atmosphere and do that slowing down portion, which is critical to help bring their speed down ahead of splashdown. And during that time period, we will Então, depois experience que a what is gente known as a tiver de blackout toda period, essa where we will not have desaceleração da communications or reentrada, né? visuals with the crew A due to gente vai that ter os plasma drogue building up parachutes, around né? the heat shield. Que This são is os expected, paraquedas drogue, and eles we são will responsáveis regain por communications começar with uma the desaceleração crew when desses they're on the other 590 side km of that por hora, blackout. depois que ela vai So to chegar, talk a little bit more about the né? heat shield, Eles SpaceX desaceleram partnered with pouco NASA to mais develop esses Pika-X, which 590 was the km, mas second também generation são product responsáveis used por on all estabilizar Dragon 1 a cápsula. cargo Daí resupply só service depois desses missions that drogues successfully parachutes resupplied the space acionados, station eles on vão 20 ser missions. ejetados e daí Pika vem os paraquedas 3.0 was principais, developed né? specifically for use on Dragon 2, crew, and O que eu cargo. estou esperando aqui, que a gente está esperando ainda é o call-out, né? A chamada deles passarem as condições finais de reentrada para Dragon, né? Proprietary ablative material. Então, ela está falando aí o que eu falei, né? Que a segunda parte... SpaceX nose cone secured for entry. O nose cone confirmado para reentrada. Está fechado. Agora ele vai passar as condições, a timeline de cada um dos eventos que vão ocorrer para a Crew Dragon daqui a pouco. Então foi confirmado o fechamento do nose cone. Ele está fechado e travado. Então ela está voltando a falar aquilo que eu estava falando. Então a segunda camada de proteção térmica depois desses azulejos térmicos da NASA é uma parte feita, desenvolvida pela SpaceX. And while Dragon will experience temperatures well over 3,000 degrees Fahrenheit então, como ela está peak, falando aí, o que eu tinha falado, né, que a cápsula vai atingir mais de 3.000 graus Fahrenheit, né, praticamente 1.600 graus Celsius, né? Então a gente tem todos os suportes de sobrevivência deles dentro, né, feito a refrigeração por esse nitróxido, né, tanto nas roupas dele quanto na cápsula Dragon, e toda a parte de proteção térmica que a gente tem no escudo de proteção deles, né? Has re-entered the Earth's atmosphere. A series of parachutes will deploy to slow the crew's descent. First will be the 2 drogue chutes, followed by the 4 main então ela está chutes explicando to guide Dragon to its first o que eu tinha contact falado with também, né, falando since dos drogues launching in parachutes, August né, of last os year. paraquedas drogues, que Dragon vão will ser os que vão ser automatically acionados deploy these primeiros parachutes depois, when different que pressure quando ela and fizer essa positioning desaceleração sensors de on the capsule 27 mil detect that km they're por at the hora right speed para and altitude. 590, para depois desacelerar desses 590 km por hora, vai ter os drogues parachutes, que eles vão desacelerar ela um pouco mais, e também são responsáveis por estabilizar a cápsula. Só depois disso, eles são ejetados, e daí vem os paraquedas principais para fazer a desaceleração final, fazendo a velocidade cair praticamente para 30 km por hora, né? And that, of course, is at 0 feet. So those drogue parachutes, entre 20 e 25 km por hora, a velocidade mais ou menos final deles. A gente já está bem próximo até do Splashdown. Falta pouco tempo daqui a pouco. SpaceX parachutes, and I've seen the drogues in person, and it is incredible how small they are.
Então ela tá falando que ela já teve a oportunidade de ver os paraquedas drogues, né? Próximo, né? Ao vivo. E ela ficou impressionada que o paraquedas drogue é pequeno, né? Bem pequeno em comparação com os paraquedas principais, né? 350 miles per hour to about 119 miles per hour. So those drogue parachutes are important not just for stabilizing the capsule, but also então daí ela tá falando dessa parte que os drogue parachutes são os paraquedas drogue são importantes, né, para fazer essa desaceleração inicial, né? Porque depois que ela sair dessa reentrada da atmosfera vai estar 590 km por hora, assim mesmo ele tem que desacelerar mais ainda para poder fazer a abertura dos paraquedas principais, né? Dragon will automatically deploy these parachutes when different pressure and positioning sensors on the capsule detect that they are Engraçado que a gente já está no tempo assim, menos de 25 minutos para o Splashdown. Coming up in basically the next 10-15 minutes. Yeah, we're targeting splashdown about 25 minutes from now. 25 minutos como eu pensei. In 10 minutes, about 11, I would say actually, and then blackout about 12 minutes and 50 seconds from now. A gente vai ter uns 12 minutos de blackout, but again, everything is moving along smoothly. We did have the trunk that separated. Aonde, como a cápsula vai começar a formar esse plasma, né, quente, em volta da cápsula, a gente vai receber poucas informações de dados de telemetria e comunicações. Então a gente vai ter esse período de blackout, onde deve durar uns 12 minutos de blackout, e que a gente vai ter toda essa desaceleração, que ela vai sair de 27 mil km por hora e vamos chegar a 590 km por hora. Eles vão enfrentar de 3 a 5 Gs nessa desaceleração da reentrada. Então, nesse momento, eles já estão com os visores fechados, com as roupas pressurizadas, todos prontos realmente para a entrada. O objetivo tanto do comandante, da comandante, né, a Jasmin, e do piloto, esses processos são feitos todos automaticamente pela Dragon. Então, o que eles estão fazendo agora é monitorar cada um desses processos que estão ocorrendo nominalmente. Então, eles vão monitorando essa parte toda. O objetivo, a função dos especialistas de missão, eles podem também olhar, né, por cima dos ombros deles e também ajudar a checar cada um dos processos nos monitores, né? Eles têm aqueles 3 monitores principais lá na Dragon para verificar que está tudo ocorrendo nominalmente, né? Mas lembrando que isso é tudo feito realmente automaticamente pela cápsula. Vai fazer o briefing de reentrada. Want to remind you we have an expected LOS at 0934 Zulu, expected AOS at 0941 Zulu. All other times are going to be accurate per the tablet timeline. No other updates at this time for entry. Weather remains nominal and recovery forces remain ready to support. Então ele confirmou o horário de perda de sinal, ele confirmou o horário de 0934, a perda de sinal no horário UTC, né, e o horário de aquisição de sinal deles de novo. E confirmou que está tudo nominal em questão do tempo também, né, do tempo do clima no local de pouso, né? Então era essa confirmação que a gente esperava realmente dele. Agora realmente a gente vai ter esse início da reentrada realmente propriamente dita, né? And then that blackout period about 9 minutes and 45 seconds from now. We will have a loss of signal period during that time period, and then we will have splashdown. We are targeting that splashdown again for 2:47 a.m. Pacific time. Então a gente vai ter uma perda de sinal daqui a uns 9 minutos, né? Daqui a uns 8 minutos a gente vai ter essa perda de sinal, porque agora realmente já está começando a parte da reentrada deles, né? For splashdown, the crew is feeling good. They're suited up. They've completed that deorbit burn. The trunk has already been separated. The nose cone has been closed. So we're continuing to check through those milestones and again looking forward to that entry interface in 7 minutes from now.
Ah, a gente está tendo agora uma And imagem it looks like we interna. are getting some views inside the capsule right now. That is NASA astronaut Jasmin A gente tem Moghbeli, a who is Jasmin, né, the que é a commander. She's comandante, the que está prime one you aqui see in your screen próximo there, da and this over the gente. shoulder view as well, E do showing lado direito, né, a European gente Space tem o Agency piloto, o astronaut Andreas, Andreas Mogensen. da As Dinamarca. Kate mentioned, we can see on their screens, they're monitoring everything. Então, como eu Just falei, eles keeping estão nesse track momento of só where things are at as monitorando, they approach né, que Splashdown in está 21 minutes tudo and 30 seconds from now. ocorrendo nominalmente. But on their end, they don't have to do É much. tudo They feito are automaticamente able pela to cápsula, just sit back and realmente. enjoy the ride as it is dragging as an Então, autonomous daqui a vehicle. pouquinho a Yeah, gente vai that ter view essa right there, perda we de can sinal, a gente actually não vai see ter right in the imagens center de that, dentro. well, it was showing us the Daqui a splashdown uns zone. 5, Once 6 again, we are minutos a gente targeting vai ter off the essa coast of perda. Florida near Pensacola. And Então, that mas está display, I indo tudo believe they're able to nominalmente track agora. Dragon live as well. So that was a static view of where they are targeting, but I believe they can Nesse also momento, eles track ainda Dragon as até well, estão which com os would be visores really fun abertos, if né? you're sitting there and you happen to be, re-entering A over gente your tem ali hometown, uma das janelas. way Vocês below podem ver que a to gente tem uma friends and bolsa family. vermelha I think that'd be a ali pretty cool embaixo, experience. né? And Aquela speaking bolsa of that, vermelha é Dragon onde will eles têm actually be kits, né, re-entering right de over my primeiros hometown in the middle socorros of e nowhere, tudo. A tiny gente town in tem também, Nebraska. But if you eles têm are in the também midwestern uma portion outra of parte the ali, um outro United States, compartimento if you go metálico, outside que é right now, you responsável por will levar have just a cargas few minutes que sejam from now. You refrigeradas, might be able tanto to see comidas Dragon as it quanto flies coisas para overhead, experimentos beginning to científicos, fly né? across southwest Nebraska Então, through aí em Kansas, primeira parte da tela, a gente Mississippi, tem a Jasmin, Louisiana, né, a comandante, que está and of em course, primeiro splashdown plano. off the coast of Pensacola, Florida. So if you are anywhere O along pouso vai that ser em trajectory, Pensacola. A gente you está can vendo look ali no ponto outside na and see tela Dragon do fly meio. overhead. A Again, gente that consegue entry ver o ponto interface, da onde when we seria expect realmente ali Dragon to aquele maybe círculo first begin to branco, be a área visible, deles de will be pouso at em about Pensacola. 5:36 a.m. Eastern. So head outside now, and you can maybe listen to the broadcast on your phone, and we'll keep you updated. And hopefully we'll see some photos from Então, you daqui a all of pouco, seeing CREW-7 re-enter the Earth's atmosphere. I personally haven't seen daqui a uns a 4 Dragon minutos e tudo, a gente vai ter esse re-entry yet, período but de I have perda de been told sinal. by A friends and gente tem colleagues that have praticamente seen one 19 that it's minutos. pretty Faltam spectacular, 19 and minutos that praticamente para o it's splashdown, para o pouso remarkably na água bright, which, deles, I mean, makes sense. It is da CREW-7. going from 17,000 miles per hour down Então, to ali about debaixo do piloto, 350. né, como eu So, falei, yeah, vocês there will estão be a vendo um bright streak compartimento across the sky, and it prata, will né, look, if metálico. you've seen a Aquele é rocket o launch, it will look responsável different than that. por So, levar cargas refrigeradas, como eu like you said, falei. if you're in that area, head on out. Outra Yeah, coisa you might be able to see interessante it. nessa visão, né, que a It's gente tem, a different ali na meaning for lateral, a gente flyover consegue state. ver os adesivos Yes, das outras absolutely. missões And que essa especially with the CREW-7 evening já splashdown, the realizou, views should be né? pretty Então, a gente tem os spectacular adesivos das here. outras So missões it ali. looks like we are now about 4 minutes away from entry interface and about 6 minutes away from that Então, a blackout gente period está beginning. praticamente a 3 minutos para o período de Yeah, you make a reentrada great point propriamente about dito. views, Nesse momento, during daí eles vão ter que nighttime fechar os visores, splashdown realmente. recovery Daqui a 3 operations. It's minutos vão ter easy que to estar com os assume visores that a fechados, nighttime porque operation realmente já is começa not as esse período. visible, Então, eles but estão we checando have agora se está tudo multiple vessels out there, realmente bem primarily the amarrado. recovery vessel Aquele Megan, pad with deles, olha, agora eles estão bright fechando, como eu floodlights that we falei can see agora, os there. The crew is visores. now Então, eles putting their fizeram toda a visors down verificação. Se in eles têm que ver preparation se os for tablets entry ali interface estão and bem amarrados e tudo, porque agora em ultimately menos de 3 splashdown. minutos, This né, is 2 also one of the minutos e final 50, a moments gente vai that we can começar see a reentrada zero propriamente G. dita. Dragon tablets are secured, restraints are tightened, and visors are down, all for crew. Então, a Jasmine acabou de confirmar para eles agora que todos os tablets, né, estão seguros e amarrados e que todos os visores estão fechados. Eles passaram. Okay, copy. SpaceX will see you on the other side. Agora o comandante, né, lá da SpaceX passou para eles, né, as boas-vindas e que espera ver eles do outro lado, né? I was just going to say that was SpaceX core Arthur Berrialt, letting Então a the gente crew está aí know agora they're menos about de 5 2 minutes out from minutos that entry para a interface, reentrada and that propriamente we dita, expect to, né? Então eles fizeram aquela we expect checagem to get rápida, their como eu signal falei, back, se also known as os cintos, acquisition né, of estão signal, bem or AOS, amarrados, at se os tablets ali na 0941 perna estavam UTC, bem amarrados which will também, be né? Porque 2:41 agora as Pacific. forças So, Gs vão we should aumentar expect to muito. hear Ali Jasmine's voice once again, na perna, na Jasmine, a in gente about consegue ver 40, or excuse me, parte in da 11 side minutes from now. hatch, Math is né, da really hard at this escotilha time of night, lateral. morning, Essa whatever it is. escotilha ela está Yep, fechada absolutely. And desde we o were just momento que getting a eles view there of some of the decolaram, stickers on board né? Quando Dragon. eles Those decolaram, a indicate the CREW-7 other decolou, missions and the foi other por crew onde that have eles flown entraram, essa aboard escotilha se manteve Dragon. So it's fechada e interesting to
só vai ser reaberta agora para a saída deles. Né? Eles vão pôr até uma armação branca
fica lá em volta dessa escotilha para realmente proteger até na hora que eles saem, tudo ali. Então tem todo aquele aparato de preparação, né? Então a gente vai ter daqui a pouco esse período de blackout, 1 minuto para a reentrada propriamente dita. A gente vai ter esse período de blackout agora, que deve levar uns 9 minutos, praticamente. Daqui a pouco, a gente ainda vai ter mais uma imagem deles aí. E a gente está praticamente a 15 minutos para o Splashdown, para o Pouso na Água. Em 15 minutos a gente vai ter isso. Agora, menos de 30 segundos realmente para a reentrada propriamente dita. E vamos para o período de blackout. Eu vou começar a marcar aqui. Another tradition is naming of the capsule. So since the beginning of the US space program, astronauts have had the opportunity to name their spacecraft, starting with Alan Shepard naming his spacecraft Freedom-7 during the Mercury program. In keeping with this tradition, each of the NASA Dragon spacecraft Eles estão falando, né, que é essa tradição da NASA de sempre no voo o primeiro voo de uma espaçonave, né, ser escolhido pela tripulação ou pelo comandante, né? Uma outra parte da tradição. Então, eles estão mostrando a Endurance, né, que é que eles estão hoje, né, que já voou pela CREW-3, pela CREW-5 e agora com eles, né, na CREW-7, né? Então, a tripulação da CREW-3 que escolheu, né, o nome Endurance para essa cápsula. Uma tradição que vem desde as partes do ônibus espacial e tudo da NASA, né? E ela mantém essa tradição. A gente tem a Resilience, né, que voou com a CREW-1 e voou com a Inspiration-4. E a gente tem a Endeavour, né, que é a que mais teve voos até hoje, né? Essas são as 4 cápsulas que a SpaceX tem hoje em dia, né? Lembrando que agora, nesse momento, agora eles estão começando essa desaceleração de 27 mil quilômetros por hora para 590 quilômetros por hora. O plasma está começando a se formar na parte de baixo do escudo de proteção térmica, né? As temperaturas vão chegar em torno de então 30 segundos para a parte da reentrada. Então, daí que vai ter esse momento que a gente faz essa desaceleração, o plasma vai começar a se formar ali na parte da proteção térmica de baixo. A gente vai atingir o blackout vai durar uns 6 minutos, daqui a 1 minuto, mais ou menos. Eu vou até zerar aqui. But when it's re-entering, it's starting to come back through the atmosphere, which ultimately builds up friction, and that a gente vai ter essa parte agora. As temperaturas vão chegar, né, a 3 mil graus Fahrenheit, né, praticamente 1.600 graus Celsius, né, que a gente vai chegar na cápsula. Mas a temperatura vai estar confortável dentro deles, lá dentro da cápsula, né, porque ela é refrigerada por esse sistema, né, de nitróxido. Tanto os trajes deles quanto a atmosfera dentro da cápsula é refrigerada assim. Então estamos agora no período de blackout. Então deve levar uns 6 minutos e meio. Estamos agora no momento de blackout. Como esse plasma se formou em torno da cápsula, pouca comunicação, poucos dados, pouca telemetria é recebida. Né? A gente só vai acompanhando uma trajetória prevista, né? Então, poucos dados são recebidos nesse momento, praticamente nenhum dado é recebido, tanto de telemetria quanto comunicações nessa etapa. Né? Eles estão nesse momento praticamente em cima do Canadá, quase, chegando em cima do Canadá. Eles vão vir por cima do central
dos Estados Unidos. Então, quem estiver na parte central dos Estados Unidos vai conseguir ver essa parte da reentrada no céu, né, que você consegue ver a cápsula incandescente, né, nessa reentrada. This is my one last plug because it does not always re-enter over the United States. If you are in those states we've mentioned several times, go now. This is literally, you have like 30 seconds, so sprint outside então, and go eles estão falando it. que realmente, para quem estiver nos Estados Unidos, na parte central, e quiser ver a reentrada, que eles têm 30 segundos para correr agora, e eles vão conseguir ver a cápsula reentrando, né, incandescente lá. Absolutely. Now, we do hope to bring you views from a thermal tracking cam that we hope to have once the capsule is esperam visible. que a gente possa ter algumas imagens das câmeras térmicas, né, para mostrar a parte da reentrada da cápsula, on our recovery vessel Megan, which e outras câmeras no navio de recuperação Megan, né? Valeu, Disseu. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você e muito obrigado pela presença aí. É muito bom ver você aqui, meu amigo. E você está acompanhando, né, ainda. Que bom. At that point in time, the drogue parachutes will deploy. Those are the smaller parachutes. Então a gente está nesse momento agora de blackout. A gente deve ter mais uns 3 minutos e meio, 3 minutos e meio a 4 minutos de blackout. A gente está a menos de 10 minutos para o pouso na água em Pensacola, né? Menos de 10 minutos para o pouso na água em Pensacola. And then, of course, once those main parachutes deploy, it's just a few seconds. Então, excuse me, it's actually more than a few seconds because it's. Lembrando, como eu tinha falado, né, as condições para o pouso, né, essa região toda em Pensacola, a gente não pode ter ventos com maiores velocidades do que 16 km por hora. As ondas não podem estar fazendo inclinação no barco de recuperação Mega com um ângulo maior do que 7 graus, né? A gente tem que ter menos de 25% de probabilidade de chuva. Na questão também de raios, no raio de 16 km do local de pouso na água, a gente tem que ter a possibilidade de menos de 20% da possibilidade de raios, tudo para garantir a segurança da cápsula, da recuperação e de toda a equipe, né, que participa também da recuperação. Fala, muito bem-vindo, Luiz Leão. Ainda não. A gente tem mais uns 2 minutos de blackout e temos 8 minutos e 30 para o Splashdown, para fazer o chuá na água da CREW-7. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar saindo, a gente vai daqui a pouquinho sair desse período de blackout. Olha, a gente já tem imagem térmica das câmeras térmicas, então a gente pode ver o quão incandescente ela está ainda da cápsula e toda essa formação do plasma, né? Ao mesmo tempo que tem essas altas temperaturas de 1.600 graus, essa desaceleração e a atmosfera também vai ser responsável por também resfriar ela depois, entendeu? Então ela também vai ser resfriada agora no final dessa reentrada, né? Então a gente já tem, está tudo nominal, aí pelas imagens a gente consegue ver, está tudo nominal. Yeah, this view is a thermal view. Salve, salve, Luiz Leão. Muito obrigado aí pela sua presença. Então, tudo nominal. A gente tem mais uns 30 segundos de blackout, praticamente. 30 segundos a 1 minuto. Olha que imagem linda, essa imagem incandescente, né? Quase como se fosse como se fosse um meteoro entrando na Terra, né? Imagem linda, linda da CREW-7, fazendo essa reentrada. A gente tem mais
So that's why the Vamos ter pixels on the o camera início das might look, comunicações daqui a pouco little já. wonky there. Agora, dentro dos And próximos even 30 from this view, segundos. it's just spectacular. É uma visão So espetacular amazing to essa see. visão We are térmica. expecting the Essas são as acquisition of câmeras signal térmicas, to né? A be gente about via 2 isso minutes também from com o now, ônibus and espacial, Splashdown, again, we're less than né? 10 Quando minutes eram away from usadas essas that. câmeras com o ônibus 7 minutes espacial, a or gente so away from conseguia ver Splashdown tanto a of parte do CREW-7 to nariz wrap up their dele, 6-month quanto das science and bordas de research ataque mission to das the asas. International Space Olha Station. a comunicação. Dragon SpaceX, check. Está tentando contactar a Dragon. SpaceX Dragon, we have you loud and clear. E a Jasmin disse All que ouve right, alto so e that was the claro. voice. We have you the same. Expect automated chute deployment. Daí para esperar agora That's the voice of o Commander Jasmin Moghbeli. deploy, né, a ativação automática dos Great to paraquedas. hear her Né, voice on the other side of the comms blackout. Lembrando que a gente vai ter o And a paraquedas great view Drogue, here, que ele vai ser that thermal responsável por cam desacelerar de showing us live 590 re-entry of the CREW-7 km por hora team para uma on velocidade board, que o Dragon paraquedas principal possa And the ser Corps also aberto. did let Então Jasmin o paraquedas Moghbeli and the Drogue ele CREW-7 desacelera crew um know pouco that mais they desses expect a 500, nominal or 590 normal km drogue por chute hora deploy, e também serve para expecting estabilizar a us to cápsula. maybe begin Ela to está get some views of estável that e here um in pouco about a mais minute and a lenta para a half or ativação 2 minutes from now. do And then following that will be the main shoots that deploy. coisa. Vocês podem ver ali na trilha, né, que vai soltando Continuing to get some praticamente really incredible alguns views of detritos. CREW-7. Olha que linda essa imagem. Então Dragon porque SpaceX GPS is converged. Expect nominal altitude for drogue chute deploy. então altitude nominal para fazer depois o deploy dos paraquedas Drogue. All right, good news Mas o que eu estava falando, there. você vê ali That's umas an indicator that we can partezinhas expect the soltando, drogue parachutes é porque to aquele release material about inicial, the né, o 350 pica, que é o carbono mile per hour speed, impregnado or about por 18,000 fenol, feet ele é above the um ocean. ablador. Ablador quer dizer o quê? Para queimar, ele é feito para queimar. Então ele vai As I queimando e mentioned, depois the tudo streak ali. Mas becomes lembrando que tem duas dimmer camadas. Tem just esses prior tiles to formado the do chute deployment. pica PICA, This view né, here is coming to us from our 3.0, recovery vessel que é um Megan, material feito pela NASA, usado também como which is proteção the térmica no rover large Curiosity. vessel E tem that uma segunda will camada de make its proteção way térmica, out né, to que the daí foi capsule desenvolvida and pela ultimately SpaceX, do pick it material up out of the ocean proprietário da and place it SpaceX, in realmente. the Né? nest on board. É realmente de ser o cometa Dragon Should see the agora. drogues pop SpaceX out brace for here. drogue window. Então estamos chegando agora na janela para o deploy e ativação dos paraquedas Drogue. The thermal cam will provide us a much better view of the Estamos a parachute poucos deployment. momentos também do pouso na água. Estamos chegando quase que próximo do pouso da água. Aí o Luiz Leão dando um salve, né, pro Odisseu. So we are Bom standing ver by vocês for aqui those na drogues live. to deploy. We should see that begin to happen here any A second gente from vai now. ver a qualquer segundo agora a ativação dos paraquedas Drogues. Tracking to about 15 seconds until drogue deploy. Uns 15 segundos Once para again, o deploy, Dragon is para reading, ativação dos paraquedas Drogue. its altitude as well as Então ela vai barometric pressure desacelerar to agora que ela determine saiu de when the 27. appropriate- there we Agora can see the drogues a deploying ativação now. dos Drogues. The appropriate Daqui a pouco time to tem a deploy those ejeção. drogue parachutes. A ejeção dos Drogues depois, a gente vai ter, eles vão se soltar e daí a gente vai ter a ativação dos paraquedas And so these principais. drogue parachutes do Então esses help Drogues to eles stabilize and desaceleram decelerate the vehicle mais ahead a of the mains, cápsula e being ajudam deployed a short a time after. estabilizar. Para daí a gente Expecting mains Drogue at chute about descent 30. rate nominal. All right, that's o great indicador news de there. descidas dos Indicating paraquedas Drogues está nominal. The Então está rate of tudo nominal na deceleration with the drogue velocidade e na chutes is as trajetória. expected. Daqui a pouco a gente já tem a ativação The main dos parachutes paraquedas will deploy principal. next. That will occur principais. around the 6,500 foot mark above the ocean surface. And at that Então point in time, tá the capsule chegando, will be esperando traveling agora a gente vai ter a ativação dos 120 paraquedas miles per hour. You can principais. see those main Os parachutes deploying now. 4 paraquedas principais Those agora, drogue parachutes will eles vão land in the inflar, ocean, and hopefully we will be né? A able gente to vai ver recover eles them, but inflando. they kind of sink quickly sometimes. So the recovery E olha teams como will já go desacelerou out mais and try to ainda. Então a gente recover saiu de those 27 drogue mil parachutes km por hora, chegamos use a on future cargo 590, missions. depois see tivemos here uma desaceleração com os Main Drogues. chute descent rate nominal.
a taxa de descida dos paraquedas principais está nominal, está dentro da velocidade Great news there, que indicating é that esperada. the deceleration rate of the Copy 1000. So at this point in time, Jasmin is now Isso, transitioning muito feliz into com outra calling conquista. out, Muito obrigado pela Dragon's presença, altitude. Álvaro. Beautiful thermal view there Muito of the lindo mesmo, capsule Luiz and Leão. 4 healthy mates. Imagens, show de It's imagens, hard né? to tell on this view because again it is thermal, but the parachutes are orange and white. If you've seen a Então daytime a gente launch, não consegue ver agora, mas you'll know os what they look paraquedas, like, né, and we são should be able to laranjas e see, brancos, né? hopefully, 800 meters. Todos inflaram Dragon is now perfeitamente. 800 meters. Copy 800. Então eles vão tocar Above água the numa ocean. velocidade mais ou menos de 25, 20 km por Once hora. Dragon splashes down, the capsule will automatically cut the ties to Então, the parachutes. quando a cápsula This atingir helps, a água, né, in the case a cápsula where vai it might be windy. It isn't automaticamente today. cortar Wind speeds are esses paraquedas pretty low principais at the moment. para evitar que qualquer vento e tudo cause But if it were a little windy, it uma would help virada, to né, ensure na that cápsula. Copy 6. that Dragon doesn't get destabilized by having the main parachutes, and we will also recover those main Essa parachutes é uma from, as they térmica, float in né? the ocean as well. Ela ainda parece estar quente, realmente. Essa é uma imagem térmica, ainda parece estar quente, até mais do que o ônibus espacial. É porque eu perdi agora a gente não está tendo... 400 meters. 400 meters is what Jasmin just called out. So the next call out we'll hear is for 200 meters, and then of A course gente vai splashdown. ter vai ter um call out, uma chamada de 200 metros para o touchdown. 4 astronauts on board. E daí, só que hoje não vai ser touchdown, né? Hoje vai ser splashdown, né? O pouso na água. A amaragem, né? Racing at 200. And the crew is 200 metros para o splashdown. Copies 200 embraced. The fast boats Agora are falou para eles se prepararem agora para o pouso na água. Menos de 200 metros para o pouso. Eu não sei o quanto ali essa parte é na térmica, né? Da temperatura, porque já é para ela estar bem mais fria realmente agora, entendeu? E Splashdown CREW-7. Dragon Splashdown. A SpaceX copiou. Os paraquedas principais são cortados automaticamente. Mas então, Álvaro, ali agora nessa câmera, eu não sei o quanto seria ali a temperatura realmente, porque já era para ela estar uma temperatura, pode ser uma cor mais vibrante por causa do tipo da câmera, né? Entendeu? Embora que seja uma câmera térmica. Lembrando que na câmera térmica, o que vai acontecer até a gente mesmo, né, estaria mais brilhante nessa câmera, né? É que realmente ali tem um calor, mas que ela não está mais com a temperatura tão quente realmente quanto ela estava na reentrada. Ela já está ali realmente numa temperatura mais aceitável, né? Ela continua sendo uma câmera térmica, mas é como assim, até a pessoa que estiver ali... We're with you in 4.800. Daí estão dando as boas-vindas a Crew Dragon. SpaceX is in order. Thanks for the ride up, and more important, the space ride down. And thank you to ela está agradecendo a NASA, a SpaceX. A comunicação está meio cortada. Mas ela estava fazendo os agradecimentos. Agora o que a gente vai ter é... we did hear some words from NASA astronaut Jasmin Moghbeli.
Então, a Jasmin, né? Não deu para a gente. Eles também não conseguiram entender tudo que a Jasmin disse, porque estava meio cortada a comunicação, né? Mas ela estava agradecendo, né? Todo mundo da SpaceX, da NASA. Então, a gente pode ver que o mar, né, não está agitado, está muito bom para fazer o recolhimento da cápsula. Lembrando que as equipes que estão agora lá, elas vão começar a fazer um processo de recuperação, onde eles vão com alguns materiais, vai fazer um chamado teste de cheiro, né? Porque você tem todo esse combustível, a hidrazina pode ter sido. Copy, stable 1. So that was just Jasmin reporting on Dragon's position for Splashdown. This orientation is known as Stable 1, as we've seen in all of our Dragon Splashdowns. But once Megan gets closer, recovery vessel Megan gets closer to the capsule, we'll be able to have not thermal, but just regular views, because a cápsula está na posição devida, né, que deveria estar após o Splashdown, né? Então é chamado de Stable 1, estável 1. Better views of Dragon once the recovery vessel gets a little bit closer. But that takes several minutes to complete, as the capsule, as the recovery team has been waiting 3 nautical miles away from the splashdown site. So it'll take a few minutes for Megan to chug along over to recover the CREW-7 team. Mas é o mar perfeito para umas braçadas, né, Luiz Leão? Mas lembrando, a equipe agora de resgate, daqui a pouco, eles vão usar uns equipamentos que é chamado, o teste é chamado assim mesmo, o teste de cheiro, né? Porque você tem todos os gases tóxicos que podem vazar do combustível ali dos motores Draco que foram usados, então tem que ver o nível desses gases, né, de tóxicos. Dragon SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in 1 minute. Então ele falou para esperar. Muito bom, a gente está bem acelerado na That we do expect the recovery a personnel gente to begin to espera approach. To come on board via the display camera view only. So while we work through that, Hey, Sandra, how do you hear me? Então ele falou que a gente espera menos de 1 minuto agora para que a equipe, né, de recuperação se aproxime da cápsula. And Rebecca, we're going to come back to you in just a minute as we work through these dynamic operations for recovery. Stand by and we'll be back with you in just a minute. Tá tendo muita comunicação agora. And so we did hear those communications. Então essas comunicações, né, uma avisando que os times de recuperação vão levar menos de 1 minuto para chegar até eles. Então vão ter as lanchas que vão chegar próximo da cápsula. Excuse me, a couple fast boats that are dedicated to retrieving the parachutes out of the water. Então, as primeiras lanchas são responsáveis para recolher os paraquedas que foram cortados. Personal protective equipment to, e as outras lanchas são responsáveis por fazer a análise, como eu falei, né? Vão ter vários tipos de lanchas. Vão chegar primeiro umas que vão recolher os paraquedas e vai ter a outra equipe de lanchas que vão chegar para fazer a análise ali em volta dos gases tóxicos, né? Para poder fazer a aproximação final. Okay, copy, on board, Mr. Spokesman. And that was just SpaceX Core letting the CREW-7 team know that there it is, that view piscina realmente, uma piscina realmente. This allows us to see over their shoulders, não está no Pacífico nem no Atlântico, está ali no Golfo do México, em Pensacola. Em Pensacola, Luiz Leão. None of the Draco thrusters are going to be firing anymore. They're already back in the water, so there's no trajectory to look at. And there we can see on the right-hand side of your screen one of those Lembro dos primeiros Splashdown da SpaceX e vários barcos pequenos e curiosos se aproximaram
realmente, isso é uma outra coisa que eles passam sempre durante essa reentrada para pessoas, para ninguém se aproximar, barcos de curiosos nem nada, porque põe em risco tanto a tripulação, quanto a equipe de resgate, quanto a eles próprios, né? Então, o quão mais a gente tem helicópteros que ficam fazendo a verificação se alguém está invadindo essa área, mas é pedido nos live broadcastings, né, nas transmissões ao vivo, realmente que nenhum curioso se aproxime. Até por causa dessa parte, você tem ali gases tóxicos, coisas nocivas que podem ter vazado e que eles têm que fazer essa checagem, e também não se sabe aonde vai se tocar, né? Pode ser atingido pela cápsula, essa parte toda. The recovery vessel. But I think the communications have slowed down for a minute, so I'd love to hear what it was like on the boat. Yeah, absolutely. So let's go back to Rebecca Turkington, NASA Public Affairs É muito bom Officer, ter você aqui também acompanhando, Disseu. Fico muito feliz com a sua presença and aqui. let's see if we do have a good comms check with her at this point. Rebecca, can you hear us? Yes, I can. Agora a gente já tem uma equipe que está bem mais rápido, já tem uma equipe se aproximando ali. Então eles vão depois pôr os ganchos ali no... Então a Rebeca, ela está no navio de recuperação, no Mega. A Rebeca, ela está falando que a visão foi muito legal do Splashdown, que o mar está muito bom, está muito calmo, está muito tranquilo. Bastantes imagens que a gente está tendo realmente. Então, ela falou que é uma maneira maravilhosa para se começar amanhã, né? Porque amanhã, lá também está iniciando amanhã nos Estados Unidos, né? Então, eles vão fazer pôr os ganchos ali em cima da parte da cúpula ali do nose cone, né? Para poder atracar ela ao barco de recuperação, né? Então essa que está falando é a Rebeca, ela está no barco de recuperação, né? Ela está no barco de recuperação lá no Mega. Ela falou que só tem um pé de altura as ondas, né? Tá muito calmo, tá uma piscina realmente o mar, né? Ela tá falando. Absolutely, that sea really looks glass-like almost. Ela falou que eles estão falando, né, que o mar parece quase que um espelho, né? Um espelho d'água de tão calmo que está, né? Realmente belas imagens, foi um splashdown, um pouso na água bem tranquilo esse que a gente teve. As equipes também da SpaceX, a gente consegue ver que à medida que cada uma das missões vem ocorrendo, essas equipes de recuperação começam a trabalhar mais rapidamente, né? Porque eles vão se acostumando com o procedimento, né? Que vão cada hora melhorando os procedimentos de análise, de tudo, e cada vez vem ficando mais rápido, né? A gente lembra... Unfired ordnance checks are nominal. Rigging is now in progress. That's great to hear, Rebecca, and we are hearing that the hypergol... Stand by for PMC with the SpaceX flight surgeon. Dragon is happy well, standing by for PMC. Again, we are hearing that the hypergol checks were nominal. They did not detect any of that. So então, our very last question for you, Rebecca, before we continue to talk through the recovery process, is what's next to retrieve the crew? De gases tóxicos, tudo deu tudo nominal, não tem nada, e que depois eles vão poder começar o processo de rigging, né? De pôr o gancho que faz a atracação no barco. Med bay where they'll get checked out by our medical team, and they'll also start to take off those white dynamic spacesuits. Lembrando que eles estão completando uma missão, né? Eles, eu acho que eles estão há mais de 199 dias no espaço, né? A CREW-7 é uma missão, né? Que a gente tem astronautas de várias agências, né? Cada um de uma agência diferente.
A gente tem a Jasmin, que é a comandante pela NASA. A gente tem o Andreas, que é o piloto da CREW-7 pela ESA, Agência Europeia. Né? A gente tem um especialista de missão 1, né? O Konstantin, que é o cosmonauta da Roscosmos da Rússia, né? E a gente tem o Furukawa, né, pela JAXA, né, japonesa. Então, o Splashdown ocorreu agora em Pensacola, um dos 7 pontos, né, possíveis, né, de ter o Splashdown. Né, foi escolhido Pensacola exatamente pelas condições climáticas que estavam, né? Essa análise das condições climáticas começa desde antes da desacoplagem dela da Estação Espacial. Agora eles vão fazer uma checagem de comunicações com a Dragon. All right, have you the same. I'll be back on board with updates as we get closer to capsule lift. Okay, copy, thanks. Oi, Aline, meu amor. Bom dia, bem-vinda. Como é que tá você? Pousaram tranquilamente. Lindo pouso, o mar tá um espelho. Tá uma piscina o mar. Não tem nenhuma... Não tem nenhum gás tóxico. Eles já vão poder fazer a atracagem das correntes para... Be advised, we're going to be transitioning the forward link. Com will be unavailable for approximately 5 minutes. Pensacola é parte do litoral da Flórida que no filme Contato, a Julie Foster fez contato via radioamador. Eu não lembrava que se passava em Pensacola o filme Contato, realmente eu não lembrava. Aí o Luiz Leão mandando bodinha para a Aline. Sim, a Aline veio de céu. Então a gente está vendo aí na câmera, né, do lado esquerdo da tela, a gente tem a comandante Jasmin e do lado direito da tela o piloto Andreas da Dinamarca. A Aline mandando um salve para o Luiz Leão e para o Disteu que estão aqui. Então ela está falando que esses gases, né, são hipertóxicos, né, se você respirar. Então por isso eles têm que fazer essa checagem tudo que eles fizeram antes, realmente antes das equipes de resgate se aproximarem ali. Então aqueles primeiros que chegam ali para fazer essa análise, eles estão com roupas de proteção, máscaras de proteção para fazer essa análise. Esses gases tóxicos, né, não estão presentes ali em volta da cápsula, né? Depois a gente até vê que eles, acho que depois que é colocado no Mega, né, eles cobrem os exaustores dos outros Dracos que a gente tem ali expostos, eles cobrem, né, para evitar qualquer vazamento de combustível também. Eu não lembro agora nesse momento, me falha a memória se essa cobertura é posta ainda quando ela está na água, agora nesse momento, ou se eles fazem essa cobertura antes da saída deles. E os procedimentos também eles vão cada hora mudando para tornar mais eficazes, né? Então o que ocorreu numa pode ser diferente do que vai ocorrer na outra. Né? Então daqui a a gente vai ter esses cabos que vão ser presos, né, nas partes corretas lá no topo da Crew Dragon. Depois que eles estiverem perfeitamente encaixados, esses cabos, daí realmente a gente vai poder fazer o içamento, né, até aquela cesta, né, eles chamam de nest, o ninho, né, o ninho que segura a cápsula depois dentro do navio de recuperação Mega, né? Of the vessel, and then we translate or we pull that nest forward so that the side hatch is at the unloading platform, which of course is where
we will see the Até um crew desenho da praia, egress né? from the capsule. Now we can actually see that Eu side não hatch lembrava que where era they're about to pensacola, eu egress não from. lembrava que era There pensacola, né? at the bottom center of your screen, it's the item there that is in a black outline. Pardon me. That side hatch is the Então same ali a hatch gente está that they vendo na used parte to central egress. da tela, na How many days central did you say? inferior, 199 a gente days? está vendo Yes, a they were in side space for hatch, a escotilha 199 days. lateral, que é Of por those onde eles vão 197 sair. were on board Space Acima Station, ali a of course, gente tem to um include the pontinho transit to and preto, from Space se Station. vocês Gotcha. verem que é uma So all câmera, that mas time, that acima side tem hatch has remained uma parte closed quadrada, naquela as the parte crew quadrada, was ali utilizing acima the dos forward monitores, hatch né, to atrás dos monitores, é ingress onde and fica egress the o space station, of banheiro course, da because that's Crew where Dragon. the Então, aquele docking retângulo adapter ali is located. superior, So that's né, the point atrás in dos which Dragon has to dos dock with the monitores ali space na parte station. So yeah, central, that side hatch that we acima can da kind of see escotilha there, lateral, é it onde will fica o open banheiro, for the o first famoso time banheiro da Crew Dragon, né? in Que hundreds of ainda days, o and it funcionamento will ali quando be eles puxam e como é CREW-7's usado, first a breath gente of fresh air ainda poucas pessoas since they sabem, né, lifted como é off. usado That side realmente. hatch, of course, goes through multiple checks while it's still on the ground, and it obviously Mas is a gente not está vendo aí a parte intended que a gente pode ver a escotilha for lateral. use while Lembrando it que is essa while escotilha the lateral vehicle is on foi station. por onde eles Yeah, fizeram absolutely right. And if a you're just entrada joining us, it's been a busy antes but very do exciting early lançamento, morning e for ela us here in ficou, Hawthorne. permaneceu CREW-7 fechada Splashdown durante off of the toda a coast of missão Pensacola, no Florida at espaço. Ela só vai 2:47 ser a.m. reaberta Pacific agora, time. no The momento crew is deles still in the saírem capsule, realmente waiting da to be cápsula. fully recovered while the team works through that. They'll eventually, as you were discussing, Kate, be Então a moved gente onto está the boat and be able to terminando, get out of esperando the essa hatch that is parte de directly in terminar de front of them. acoplar But os just some cabos, quick né, facts about the CREW-7 mission. realmente As we said, corretos they para poder spent fazer o içamento 199 days in pelo space navio total. Of Megan. those, 197 were spent on the International Space Station. They completed 3,184 orbits of the Earth and traveled more than 84,434,000 na viagem que ela statute miles fez around the Earth, which is no just dispositivo a do portal massive de number viagem when you think about interestelar, it. Andy ela Mogensen se viu has numa logged praia igual a do 199 days desenho in que tinha space over feito. his increments. Muito Of course, he legal. was a part of Expedition 69 and 70, and will have totaled 209 days in space, including time from his previous space flight. This is NASA astronaut and commander of Crew-7, Jasmin Moghbeli's A first gente tem a space Jasmin flight. So ali of que course, já she's abriu logged mais 199 days in space. o Satoshi capacete Furukawa dela, of the né, Japan agora nesse Aerospace momento. Exploration Agency has the most time in space of this crew. He has logged Então a daqui total a of pouco a gente vai ter essa 366 parte do days in space içamento. over 2 flights. And Konstantin Borisov of Roscosmos has Então spent eles estão 199 confirmando, days né, in space as a well. This was his tripulação. very first space flight. Just a couple more fun Então, facts for you confirmando a all. tripulação, The né, que a crew gente saw tem the arrival a of 7 comandante, que é a visiting Jasmin, vehicles, which né, pela agência included da 2 NASA. SpaceX cargo A gente dragons. tem That o was piloto SpaceX 28 and Andreas SpaceX 29. dinamarquês Dragon SpaceX, com check. fazendo outra checagem de comunicação com a Dragon. Dragon has you loud and clear. How many? Loud and clear. Forward link transition is complete. Copy. And so we did hear that call out a few minutes ago that there would be about a 5-minute comms outage while they work to get communications configured. All of that is now configured properly, so we might hear some more communications back and Então, forth with the crew a ahead of gente deve their ouvir de agora em recovery diante and mais placement on the recovery comunicações vessel. entre as equipes But e just to continue a those fun facts for tripulação, you né? all, Eles so the acabaram crew de did see confirmar que 7 terminaram visiting de vehicles acertar arrive. They todos saw os 7 visiting tipos vehicles de depart, comunicações and que there eles was têm, né? one Que tem a spacewalk comunicação that took com as equipes place que estão ali during the fora, CREW-7 tem mission, a and that comunicação com included NASA o navio astronaut Megan. Jasmin Moghbeli Então agora eles estão com for a 6-hour comunicação com and todas 42-minute as spacewalk, equipes the de very first in resgate her ali. career. Acabaram de confirmar, né? Wow, what Para an Dragon. incredible stay on station. And the hundreds of science experiments that they also Então, contributed to quantas as well. vezes So você they já were assistiu o certainly filme busy during this Contato? increment. I bet Algumas they're vezes. probably looking forward to a nap or two. Eu vi muito once they tempo are atrás, né? back on, Muito tempo atrás, on quando, firm na época ground realmente and tinha lançado. have gone through their end of mission Preciso rever o filme proceedings. Contato.
Yep, absolutely. And once they are successfully on the recovery boat, they will take that helicopter back to Florida. Então, daí eles estão falando, né, que depois que eles fizerem toda a checagem ali no navio Mega, terminarem toda a parte de a parte inicial de checagem médica, daí eles vão ser transportados, né, até a costa por helicóptero. Então, esse é uma das questões que a gente não pode ter ondas que causem muita inclinação do navio de recuperação, porque a gente precisa que esse helicóptero seja capaz de pousar no navio de recuperação e decolar, né, para fazer o transporte dos astronautas até a costa, né, porque eles não vão até a costa pelo barco de recuperação. O barco de recuperação só faz um início, uma pré-checagem médica com eles, e daí eles são transferidos de helicóptero. Então, eles falaram que o procedimento, né, de acoplar todos os cabos que são necessários para fazer o içamento da cápsula já foram confirmados, já estão feitos, e que a gente está a 5 minutos para fazer o içamento dela para o navio Mega. Então, 5 minutos para fazer o içamento dela para o navio Mega. Né, então, a gente já pode ver aí dentro do navio Mega, ali aquele que eles chamam nest, o ninho, ali redondo na parte central, aonde é colocado, onde a parte de baixo, né, o aft da Crew Dragon é colocada, então é tipo um berço, né, um ninho ali que eles chamam, né? Então a gente pode ver que até a cápsula Dragon ela não está rodando muito, né? Tá bem, o mar tá um espelho, né? Tá um espelho o mar, então praticamente sem ondas. Né? Como eles falaram, as ondas são praticamente a um pé, quer dizer, 30 centímetros, 35 centímetros de altura, praticamente você não tem onda, né? É um espelho mesmo, um espelho. Aí a gente já pode ver mais próximo esse ninho, né, que eles chamam de ninho, essa parte redonda, onde é colocada a parte de baixo, né, da Crew Dragon, né, o aft da Crew Dragon. Então a gente pode ver o quanto também nessa parte do plasma, né, afeta também ali a parte lateral, né? A gente vê o calor intenso que ela passou também, né? Pela parte lateral dela, né? Ali a gente também tem um resíduo, né, do material que é aquele o pica, né, que é o carbono, né, impregnado por fenol. Ele se decompõe, né? Ele queima, parte dele queima, né? Então a gente pode ver parte desse material também que vai ali para a parte lateral, né, da Crew Dragon. Então agora a gente está vendo o içador, né, sendo inclinado em direção à Crew Dragon, porque em mais ou menos 2 minutos, 3 minutos, entre 2 e 3 minutos, a gente vai ter o içamento da Crew Dragon no navio Mega. Então tem um deles que ainda fica ali, checando até o final. Depois de terminar toda a checagem, ele vai dar um ok e vai mergulhar na água para ir até a lancha. Então ele está terminando de fixar uns outros cabos que precisa ali. Ele vai fazer um sinal depois de ok. Dragon SpaceX, brace for capsule lift. Prepare-se para o içamento da cápsula. And so we will see that individual jump off the capsule here in just a second, and then the capsule will be lifted onto the recovery vessel. I like to think of this as the SpaceX swan dive. Esse sinal confirmou que está tudo seguro e agora ele vai para o barco de recuperação, né? Isso que é coragem também, né? Nessa horinha, essa horinha da manhã lá, horário de alimentação dos tubarões pular na água aí, né? Because the lifting of the capsule takes just a matter of seconds. It's quite smooth and happens rather quickly. Mas lá também é Estados Unidos, né? Pelo menos não é a Austrália, né? A Austrália que a gente está tendo muito problema aqui, realmente, com o tubarão branco até. Agora a cápsula já está sendo içada para o navio Mega. Está balançando um pouquinho, mas depois, quando ela for colocada no ninho ali central,
ela vai ficar estável, né? Ela vai ficar mais estável, realmente. Vamos ver se é essa daí. Essa está sendo uma recuperação muito rápida. Muito rápida, né? 247. Hora de jantar, é aqui. Essa foi bem tranquilo, bem tranquilo. Exatamente, estamos completando em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos ela já está no Mega. Bem-vindos a bordo do navio de recuperação. A Dragocopia responde à comandante Jasmin. A comandante Jasmin, que é a comandante dessa missão da Dragon, né? Ela é astronauta da NASA. E a Dragon agora está segura dentro do navio de recuperação. And so next up we will see Dragon appear to slide forward as it gets Então, depois daqui a pouco a gente vai ter esse ninho, ele vai vir com os trilhos até mais para frente. Eles estão colocando ali, estão cobrindo ali aquelas partes de alguns dos propulsores Dracos. Eu falei que eles tampam ali para evitar o vazamento de qualquer combustível remanescente, tá vendo? Eles fixam ali o material para uma capa, né, para proteger ali, evitar qualquer vazamento dos outros Dracos que estão ali de combustível. So, as a safety precaution, we always do just help any of our crew members returning from space out of the vessel. So again, we're about 30 minutes or so since we splashed down, or since CREW-7 rather splashed down off the coast of Pensacola. Sim, a Demo 2, que foi a primeira, né, de demonstração, foi eterno, né? Mas foi mais de 1 hora e tudo, 1 hora, quase que 2 horas que a gente teve esperando para esse momento realmente dela estar no ninho, né? Realmente, né? Exiting or egressing from is in the center of your screen there. It's kind of a square-shaped. Isso mesmo, Álvaro. Muito bem lembrado. Yeah, it's a square-shaped hatch there, and we'll então, see, aí que eles terminarem essa parte toda ali nos Dracos ali de proteção, esse ninho vai deslizar sobre os trilhos até mais aqui para frente, e ela vai estar perto da plataforma, né, onde tem uma plataforma. Vocês podem ver ali que a escotilha lateral é um pouco mais alta, né, ela está acima da cabeça deles ali, né, na parte central a escotilha, então ela tem que chegar até mais perto de uma plataforma, para onde nessa plataforma é onde eles fazem realmente a saída. Eles vão pôr um frame branco ali em volta depois que abrir essa escotilha para proteção de quem estiver passando ali, né? Porque você tem que abaixar bastante ali para entrar, né? Não é muito alto aquela escotilha de entrada, né? Então, aí, novamente, né, nessa câmera interna, a gente pode ver ali o topo, né, da escotilha lateral, essa escotilha que a gente está vendo do lado de fora dela, ali na cápsula. Aqui na imagem interna, a gente vê ela ali na central, né? A gente vê ali na parte central para baixo, a parte da escotilha lateral, por onde eles vão sair, e acima ali atrás dos monitores a gente tem o banheiro da Crew Dragon, né? CREW-7 at 5:47 a.m. Eastern, 2:47 a.m. Pacific, and just então daqui a pouco a gente vai ter esse transporte nos trilhos para a plataforma. Ela vai ser puxada até a plataforma para daí realmente a gente ter a abertura da escotilha. E daí temos a preparação da saída dos astronautas e cosmonautas da cápsula. Lembrando que acho que foi na missão do ônibus espacial SpaceX-84, que foi uma outra missão que a gente teve, assim como nessa missão, um astronauta de cada agência espacial, né, multinacionalidades, né, em uma mesma missão. Então a gente tem uma americana, temos um dinamarquês, temos um russo e temos um japonês, né, nessa missão. Lembrando que a comandante Jasmin executou uma caminhada espacial, né, um pouco tempo atrás, aí, antes do retorno, e que essa foi a única caminhada espacial realizada, né,
pela tripulação da CREW-7, And né? so the next major milestone that we will look ahead to see is when Dragon will Então, slide a little further o back próximo marco que a in gente the recovery está boat, like we mentioned earlier, and then we'll have the esperando hatch opening process é a beginning Crew Dragon to get deslizar, né, underway. até a plataforma, e daí sim a gente ter a abertura da escotilha lateral, né? So again, everything continuing to go really smoothly this Então morning, tudo following continua a splashdown bem at calmo, 2:47 bem a.m. Pacific tranquilo, of CREW-7, e tudo ocorrendo completing dentro do their horário previsto. 199-day mission in space, 197 days aboard the Ali International perguntando se eu Space teria, Station. né, coragem de ir para a ISS de Falcon 9. Eu teria. Eu teria. Agora, uma coisa que a gente não pensa, por mais preparo que a gente The tem crew actually undocked from the fisicamente, até International Space se Station yesterday morning at 8:20 a.m. Pacific. treinos normais que a gente So, like we tem, mentioned, a uma little less coisa que than a gente não 24 pensa hours for realmente their é essa journey parte back to Earth. o que a força G causa. But Então, everything going isso smoothly. tem que passar por They vários splashed down testes antes, successfully off the coast não of é uma Pensacola, coisa and now the assim recovery team is just working é, through those que procedures é in uma order to precaução get the extrema, mas hatch é uma open coisa and get the crew necessária, out here porque shortly. você enfrentar de 3 a 5 Gs, tanto no lançamento quanto no retorno, várias coisas alteram na At this pessoa, point né? in time, Os as you can teus see, batimentos the cardíacos vão, aceleram Dragon muito vehicle is still com essa força positioned G, a at tua the aft pressão end of altera. the Então, por recovery isso, vessel. muitas vezes, as pessoas às vezes Once podem ter até everything um preparo is in físico, place, we will mas realmente você tem translate que the passar até por nest certos where exames the realmente, capsule is porque sitting tem essas alterações que a gente forward não está acostumado no dia a toward dia the e forward que vão end of né, com a the força G vessel, and that causada, is né? where the recovery deck is located, where additional SpaceX team members and NASA team members Eu também, mas a are força G que é o awaiting problema. the A CREW-7 força G, team. tanto da ida SpaceX quanto team do members will retorno, que é o go problema. through the Às vezes side a hatch gente pode opening ter uma procedure, saúde até which involves an legal, additional fazer sweep exercícios, não sei for nem é tanto hypergolics, questão de peso nem nada, and mas aqui você ter a saúde like you mentioned legal, earlier, mas que o seu removing the corpo com side a hatch força G não vai se placing comportar a bit direito. of Então, protective tem que covering fazer esses around the edge testes of the antes que eles side hatch. This fazem, helps to porque protect not only the capsule, normalmente but eles also todos, the team members that are going in the o capsule batimento to help cardíaco já the é CREW-7 deles, crew members entendeu? egress Durante through the side hatch. do lançamento, durante o lançamento e o retorno, e também a pressão, entendeu? Então eles têm essas So it does look alterações like they durante are essas starting etapas. to wrap up this portion of Dragon being in the nest. So we should expect that translation to occur here Porque se você in pensar, just a são couple de minutes from 3 now. a 5 vezes, né, a força de gravidade que você está We'll sentindo. remove some Você vê of que those quando uma pessoa vai numa attachments from the montanha-russa, vehicle você já before tem um that pouco translation de occurs. força G lá na montanha-russa, né? Tem gente que às vezes não consegue respirar durante uma descida dela, né? Tem dificuldade, né? And so from this view, we do have a pretty good view of both the Mas nose cone being tudo dando closed, which certo closed se prior to fizesse os testes na splashdown. Crew But Dragon e that is no the Falcon 9, eu hatch teria that coragem the sim. crew used when E o they docked to the International Marcelo Space Station, também, as o well Jeff as já falou que entered the teria, né? International Space Então só falta agora o Station. It's pessoal not the one depois that they're pedir uma going to exit missão, né, out do of. Astro This 3. morning, though, they're going to exit out of that side hatch Teve a there. You can see Inspiration it in the 4, middle of teve the a Dragon Jackson, daí capsule. tem a missão Astro 3, né? O Brasil começar a pedir. Daí a gente vai ter que ter a coragem We lá also de ir have a good mesmo no view final, of né? Dragon's thermal protection system, also known as TPS. That is all of the white paneling around the side. Of course, after reentry, it is a little less white than before. If you recall, on launch day, Então, it was a pristine white, isso, and that is not the case anymore, as the thermal protection system has done its job. And então eles estão beautifully, falando de I novo, love né, how que o no sistema de capsule proteção return is térmica, né, identical. CPS, They're né, kind of like a fingerprint. They all Protection look a little System, né, different. fizeram o seu trabalho, né? Lembrando que a gente tem aquela primeira camada do material, né, que é chamado Pica 3.0, é uma versão melhorada que foi criada pela NASA, né? Eu esqueci qual era a primeira versão, se era 208, que era a versão anterior, mas aí tem essa nova 3.0 que foi usada também no Rover Curiosity, né? Que a sigla Pica quer dizer carbono impregnado por fenol, né? Então eles têm esses azulejos que é feito desse material, como a primeira parte de proteção térmica, e a segunda camada daí é um outro material proprietário desenvolvido pela própria SpaceX, e agora a gente pode ver
o deslocamento da Crew-Dragon, da Crew-7, né, em direção à plataforma, onde eles vão fazer a abertura, né, da escotilha lateral. It'll get put right in between those two gate-looking areas. Estamos chegando aí. Parte da escotilha lateral já aparecendo. SpaceX team member hosing the vehicle down. This helps to wash some of the salt water off. Então eles tiram também um pouco dessa água salgada para evitar corrosão também ali, né? Eles fazem uma drenagem ali também para evitar que essa água salgada comece a corroer também a espaçonave, né? And so some of the next steps that we'll see will be personnel on the recovery vessel that are specialized in opening up the hatch. A gente vai ver o pessoal que é especializado, né, em abrir a escotilha, que vai se aproximar, né? Aí a gente tem o pessoal que é responsável pelas por segurança. Esses primeiros são, você vê que eles têm máscara. Esses que estão agora na tela, eles têm máscara, porque esses são os que medem novamente o nível de gases tóxicos, né, que você não pode inalar. Esses ainda não são os responsáveis por fazer a abertura da escotilha. Eles vão fazer mais uma análise ali desses gases tóxicos, para daí a equipe que é especialista em fazer a abertura de escotilha se aproximar da cápsula, né? A força G da montanha-russa pode até ser igual, mas dura segundos. No caso do lançamento, da reentrada dura minutos. Isso mesmo. Eu não sei, né? Por isso que eu não queria falar, não sei o quanto algumas montanhas-russas atingem, mas a principal coisa é isso mesmo, né? É durante alguns segundos que você tem, né? Agora, você ter essa força G durante um período prolongado, né? Que é uma alteração física realmente é muito grande, né? No seu sistema cardiorrespiratório, né? So as the team 2Gs, né? 2Gs. Não atinge assim um mínimo, né, ainda, né? Que é de 3 a 5Gs, né, na entrada e no lançamento e na reentrada, né? So this is the same process for any returning long duration space flight. Então eles estão lembrando, né, que aí é todo o processo, são os mesmos processos feitos, né, para todos os Crew Dragons, mas que a cada vez mais que eles vêm realizando, né, eles vão melhorando os procedimentos e vem ficando cada vez mais rápido, mas hoje também a gente tem um clima, né, lá que ajudou muito, né? O problema também é a força money, né? Quem sabe se a Giramundo não banca um voo do Splashdown at 2:47 a.m. Pacific, and they are already on the recovery vessel. The team has secured them in the Dragon's Nest and completed that translation maneuver. Então, eles estão terminando. Agora a gente não tem imagens de fora, né? A gente tem aí no canto esquerdo da tela, a gente tem a comandante Jasmin, da NASA, americana, e no lado direito da tela a gente tem um piloto, né, dinamarquês da Agência Espacial Europeia, o Andreas, né? Então agora já está chegando a equipe que é responsável, especialista na abertura de escotilha. Você vê que eles não têm mais as máscaras, né, de gases tóxicos. Basically protects the location where we perform the side hatch leak check. So we will Dragon SpaceX. Já andei em trem bem lotado em São Paulo. We'll be passing you off to the recovery team and see you back in Hawthorne soon. Então, ele fez o aviso agora para a Crew Dragon, para a Jasmin, ela vai que está fazendo a transferência de comunicações para a equipe responsável por fazer a abertura da escotilha. Então, que a comunicação agora vai vir deles direto com eles agora, entendeu? A hora que abriu muito mais rápido a escotilha. Na demo 2, né? Lembra que eles estão analisando ali em volta da escotilha, né?
Agora chega um para dar as boas-vindas, conversar, ver some waves from CREW-7. Ele já está abriu aquela primeira, o Andreas, a primeira manga, né? A primeiro fecho, que é o fecho externo, branco, e depois ele abriu o segundo fecho laranja, que é o fecho de pressurização do traje, né? Muito possivelmente ele já vai querer ficar ali com o braço para fora, talvez. Talvez ele tire o braço ali do traje, né? Esse traje que é o chamado LES, Launch Entry Suit, né? O traje de lançamento e entrada. Então eles estão, como eu falo, estão fazendo esse daí conversa para ver se todos estão bem, se estão se sentindo bem, enquanto eles terminam de fazer os preparativos ali na escotilha, né, para a saída deles. Isso mesmo, a Giramundo espetacular ajudando o Serjão e o Pedrão. Agora tem que alugar uma Crew Dragon para o Astro 3. Já tem a capacete de aviação, já tem até o capacete de aviação. Então, como eu falei, eles vão daqui a pouco instalar esse equipamento de proteção ao entorno ali da escotilha, né? Como eu falei que eles trazem esse equipamento, né? Eu falei antes e tudo para vocês. Então, agora eles estão primeiro tirando a foto ali, né? Tiraram a foto de toda a tripulação ali. So at this point in time, we should see some of those footrests begin to be removed. Então, muitos dos apoios ali dos pés deles vão ser removidos também. In terms of who will egress first, it always varies from crew to crew. Ali falando, não tenho nada, só sonho. We have some footrests coming off now. Once again, this just allows the folks that are assisting the crew in their egress a little bit more. A gente fica igual naquele meme que falam, né? Eu tenho o mesmo sonho do... Né, uma pessoa fala, tem o mesmo sonho do meu irmão, né? De ter milhões de dólares, não sei o quê. Daí perguntar, o seu irmão é milionário? Não, é o sonho dele também. Customize the footrest as well as the armrest, as well as the bucket itself. The seat bucket, rather. Então já estão abrindo ali os cintos, né? And so to ensure os that cintos everybody is able to remain comfortable and safe. Para eles ficarem mais confortáveis ali, né? Lembrando que eles estão há 199 dias no espaço, né? O corpo voltou, né, a sentir a força da gravidade, né? Está se acostumando à força da gravidade. Once the crew was safely splashed down, they were given the okay to lift the visors. No need to keep those down and in the locked position once we were outside of those dynamic events. For those of you that have just recently joined us, agora a gente está com esse GC aí na frente deles, né? Não sei se eles já puseram a proteção ali na escotilha, né? Para a saída deles, né? Aparentemente, que a gente viu aí pelas imagens, né? Tanto a Jasmine quanto o piloto, eles estão bem, né? A gente não tem muita imagem dos especialistas de missão, né? Of our 4 CREW-7 members, and this will be assisted out onto the recovery deck. And the recovery vessel is actually named after NASA astronaut Megan McArthur. She flew on board Crew-2. That was my first space launch I ever got to see in person. So really special to get to see her eles estão falando que essa balsa, Megan, foi nomeada, né? Em homenagem à astronauta da NASA, Megan McArthur, né, que foi na CREW-2, eu acho. Isso, eles ainda vão instalar o equipamento de segurança ali na escotilha, vão tirar os apoios ali que tem embaixo das cadeiras, as poltronas, os apoios ali para facilitar também as saídas deles, das cadeiras, dos assentos, né? Lembrando que cada assento desse é modelado, né, para o corpo de cada um dos astronautas, os braços da cadeira, né?
Os braços da cadeira The a gente tem Atlantic tamanhos de recovery pequeno, vessel is médio, named after grande, Shannon para Walker, variar who ali, flew né? Também on faz uma troca the nos braços NASA da cadeira para CREW-1 mission. tornar So mais we named these confortável para recovery cada um vessels deles, after our dependendo da first two altura. female Mas a astronauts to parte de fly trás in preta é modelada our Dragon capsule. So com o I corpo love deles mesmo. the tribute there that we have paid. Lembrando que esses To capacetes são these impressões incredible 3D, women né, that que também have, são feitas, you know, né, de taken acordo part para cada um dos in astronautas. spaceflight here at Eles SpaceX. não ficam com esses trajes, embora que os trajes So as são they continue to feitos step through those procedures, especificamente para again, just a cada um reminder, we deles. do A expect the crew to be SpaceX, assisted que fica out com esses of trajes the depois, que vehicle, muitas as vezes well as be eles usam para assisted in testes, standing muitas up and vezes getting eles usam um, até para exibições, né, rolled away e tudo, in order mas for esses those trajes initial realmente medical acabam não checks. ficando com os This is standard for astronautas, all long mesmo duration que space são flights. trajes feitos especialmente para And cada they'll um jump deles, right into né. their post-flight reconditioning period that begins on Splashdown Day, and it lasts for about 45 days to help return crew members to their pre-flight condition. Então a gente teve um Like we've retorno, mentioned, né, they do exercise while on muito board the International suave. Space Station for a couple hours a day, Tudo and that correu does bem help rápido, tivemos só maintain 6 some bone minutos, né, de perda de muscle mass sinal and prevent deles that na loss. reentrada. But because Tivemos of the imagens microgravity lindas, environment né? of the Depois vocês International podem Space reassistir aí na Station, live there is imagens still a lindas recovery period da that takes place. CREW-7, né, da And again, that's CREW-Dragon, about da a 45-day CREW-7, period to just get them back to incandescente, né, pre-flight pelas condition. imagens Now, immediately after de they egress infravermelho, né? from the capsule, they will be transported back into, excuse me, one of the medical bays that Então, lembrando que on depois que board eles forem the retirados recovery daí, eles vão vessel, they will ser be seen levados by até the uma flight base surgeon médica for a ali preliminary do medical checkup navio, vão immediately fazer after as primeiras egressing. checagens, né, médicas, e depois eles vão ser transportados de helicóptero para a costa para daí terminarem de fazer todos esses procedimentos de checagem médica, né? Por isso que a gente não pode ter também um mar com ondas muito grandes que variem, né? A gente não pode ter uma inclinação do barco maior do que 7 graus para que possa ter o pouso desse helicóptero e também a decolagem desse helicóptero que vai levar eles até a costa. Então, agora parece que é o piloto... Second space flight. He's from the European Space Agency. É o piloto que parece estar saindo, o Andy, né, o Andreas, né, dinamarquês da Agência Espacial Europeia. Lembrando que eles estão, é diferente de uma saída tipo da Inspiration 4, né, que eles estão há 199 dias no espaço. And Andy Mogensen now out of CREW-7. Então, a primeira vez dele ficando em pé na gravidade da Terra. Então, essa desorientação é completamente normal, né? Ele vai sentindo esse retorno, né, da gravidade. Ele é posto numa outra cadeira ali. Não é bem uma cadeira de rodas, né? Mas é uma cadeira específica também para comportar ali o traje deles, né? Agora parece que estão preparando a Jasmin, né? A comandante, para sair. Agora saindo a comandante. Não é a Jasmin, é a Jasmin, é a Jasmin. We did see some thumbs up and some cheers for Andy Mogensen as he egressed the capsule. Next up is going to be the commander of CREW-7. Então a comandante está se preparando ali para sair, é a Jasmin, da Agência Espacial NASA. What an experience it must be, this first time of feeling gravity. Ela que fez uma caminhada espacial nessa missão. You don't really know what it's like to not feel it. Então a gente fica imaginando, né? Ela está até com as pernas um pouco mais fracas, né? Ela está bem, mas está um pouco mais fraca as pernas, né? Então a gente pode imaginar como é essa sensação, né? De você passar 199 dias, né? Com a ausência de gravidade e de repente voltar, né, a sentir, né, a gravidade, a força que você tem que fazer com as pernas para ficar em pé. Você nota, porque quem tem a oportunidade de ir para uma cama elástica, você ficar alguns minutos numa cama elástica pulando,
né? No pula-pula, de cama elástica mesmo, né? Não pula-pula, mas sair numa cama elástica. Se você ficar uns 5 minutos pulando, quando você sair, você vai sentir o seu corpo já hiper pesado, com o negócio de você ter ficado só 5 minutos lá. E sem ser uma gravidade zero, né? Imagina você passar 199 dias no espaço, né? Como é. Então a gente já teve o piloto, o Andy, né? Que saiu da Agência Europeia, o dinamarquês. E temos a comandante, né? Da agência da NASA, né? A americana Jasmin, né? Que saiu. Following this, the crew will fly back to shore via helicopter, and then they então, will a tripulação depois, né, dessa saída, da primeira checada de médica que eles fizerem aí no navio Mega, né, daí eles vão ser levados até a costa, né, pela... Olha aí que a gente está vendo, né, parte do apoio para os pés, né, que eu falei que é retirado da cadeira ali deles, do assento, para facilitar a retirada deles, né? Então a gente está vendo aí, acho que vai ser o cosmonauta agora pela a indicação que está ali. As we mentioned, 2 of the 4 have already egressed. Excuse me, we already have Commander Jasmin Moghbeli. Não, acho que pode ser o japonês, né? We now have Konstantin Borisov and Satoshi Furukawa. Acho que vai ser o Satoshi que deve sair agora pela posição ali da cápsula. Vamos ver se vai ser o Satoshi da agência JAXA. The Dragon capsule. And we should see one of them egress here just momentarily. Que eu tenho quase certeza que ele, como é especialista de missão 2, eu acho que ele estaria na parte, realmente no assento 4. No assento 4 da cápsula. Vamos ver o que é que está saindo. A confirmação. And it looks like they're beginning to egress now. I believe this is Konstantin Borisov. Parece que eles também estão tentando confirmar. Eles estão achando que é o Konstantin, o cosmonauta russo, né, especialista de missão 1. Mas quem será que é? Isso é o Konstantin mesmo. É o Konstantin mesmo. Tá ali o símbolo da Roscosmos. Saiu até bem. Fez sinal de positivo, dando adeus ali. E agora realmente é o astronauta da JAXA, né, que falta sair agora, né? O Satoshi Furukawa. Lembrando que esse é o segundo voo dele espacial, né? É o segundo voo que ele faz. Ele que é PhD em ciências médicas, né? Formado em PhD pela Universidade de Tóquio, né? Ele tem um doutorado em medicina pela Universidade de Tóquio também. Então, ele já fez uma viagem pela Soyuz, né? Russa. E essa foi em 2001, né, que ele fez esse voo. E agora pela CREW-7, né? No seu segundo voo, né? E foi um voo de longa duração, né? Ele está completando quase com um somatório desses 2 voos, né? Quase que 1 ano, né? De espaço, né? Ficou 199 dias nesse e 100 e algumas coisas também no outro, né? Café. Tá na hora do café da manhã aí já, né? No Brasil. A live vindo direto de Pensacola. Eu aqui no sul da Austrália e vocês assistindo aí no Brasil. Então temos aí a saída dele, Satoshi Furukawa, saindo da Crew Dragon. So I just did a bit of math
Now that we have officially egressed all 4 crew members, todos os 4 membros da Crew-Dragon estão fora 2:47 a.m. Pacific. da cápsula. We lifted the capsule onto the recovery vessel at 3:14 a.m. So that Foi was a total tudo of 27 perfeito, minutes né? O for içamento recovery da cápsula operations. bem estável, And then it a colocação was dela from também 3:14 bem a.m. estável to, no 3:42 ninho, a.m. né? when we Tudo ocorreu completed egress, perfeitamente another, suave. 28 minutes. So it Realmente basically todos os took just as processos, long, desde a reentrada, tudo ocorrendo no tempo lift them out of the certo. water as it did to bring them out Realmente of the foi uma capsule. linda So, all in all, reentrada e um really efficient splashdown, recovery né? operation. So congrats Essa to the cobertura SpaceX realmente foi recovery team muito on such legal. efficient operations there. Absolutely, less than an hour Hoje, from pessoal, splashdown to eu egress. gostei So muito great to see de that. vocês And now aqui, that ver vocês, né, Jasmin, fazendo esse Andy, sacrifício Satoshi, agora and Konstantin na are madrugada, aí, safely back home on início da Earth manhã, and getting checked out né? by the NASA medical Início da manhã team, no we're going to Brasil wrap up our e live tudo, coverage of né? their E return. vocês aqui So this interessados all e tudo em kicked off on acompanhar in August of o retorno da 2023 from tripulação historic 7, né, launch da pad 39A SpaceX. at the Kennedy Space Realmente Center in é muito Florida. legal ter After a vocês aqui e successful tudo. liftoff Agradeço and muito a separation presença from de Falcon 9, todos vocês, todos os Jasmin, Andy, amigos aqui, Satoshi, and Konstantin Dirceu, made pela a sua 29-hour presença, flight Decomenda on board Dragon Tiff, to the International Space aqui Station. o And Álvaro, since Aline, arriving at meu the space amor, a station, they presença spent sua, nearly Luiz 6 months as Leão, members of todo mundo Expedition que esteve 69 presente and aqui na 70, live, Marcelo executing science Space, experiments, a né? O spacewalk, and Câmara repairs News while aboard the também orbiting esteve aqui, laboratory. né? Their journey Teve a home began oportunidade about de 19 hours ago on March acordar 11th para when they ver closed the a hatch to tempo Dragon and undocked from the esse space station pouso. at 8:20 Caio a.m. Araújo, Pacific Terra time. Formato, After José 4 Gabriel. successful departure burns Agradeço and todo a mundo que phasing esteve burn aqui, to line realmente, up né? their E orbit, Jasmin, emocionante, né? Andy, Emocionante, Satoshi, foi and muito bonita essa Konstantin rested for a reentrada. few hours Realmente before waking up ocorreu to tudo prepare for re-entry perfeito. this morning. We jettisoned Dragon trunk, we jettisoned Então, eles estão só Dragon's trunk recapitulando and o que performed our aconteceu, final né? on-orbit maneuver, Em cada um dos the momentos, a approximately injeção 14-minute long do deorbit burn trunk, at né? Do módulo de 1:56 serviço, a.m. do Pacific porta-malas time or da 4:56 Crew-Dragon, a.m. né? Eastern time. Tudo ocorreu And that ultimately is perfeitamente, what put né? A Dragon gente on teve its período path só home. de perda de The spacecraft comunicações re-entered apenas the Earth's de 6 atmosphere and minutos, slowed né? its Enquanto é descent with planejado, às vezes a gente successful tem até deployments 9 of 2 minutos de drogue perda de parachutes and 4 comunicação healthy com mains, eles na with the final reentrada. splashdown Tivemos occurring imagens off the coast of lindas, Pensacola, né? Florida As at imagens 2:47 lindas e a.m. tudo na Pacific time reentrada or também 5:47 a.m. da Eastern time. Crew-Dragon, né? Now, as you saw Incandescente. following that Realmente successful uma splashdown, we saw cobertura SpaceX impressionante, recovery tudo experts move in que a quickly NASA and e prepare a Dragon SpaceX Endurance fez for também. its lift into the recovery vessel or onto the recovery vessel, and in just a little less than an Auro, hour following parabéns. splashdown, Seus we saw conhecimentos nos Jasmin, fazem Andy, ficar Satoshi, and apaixonados ainda Konstantin mais make their way out pela of Dragon ciência and aérea e into the espacial. recovery Muito ship's obrigado, medical Álvaro. facilities, Mas eu safe que and agradeço sound. vocês e tudo, Next up, vocês they'll que me catch a motivam helicopter flight a back aqui, to tudo shore, fazendo where essas they'll transfer to coberturas, né? aircraft that will take them Fazendo os home. vídeos e tudo, Jasmin, os Andy, comentários, Satoshi, né? and Cada vez Konstantin will mais take a é a NASA plane presença for de the short vocês flight back mesmo to Houston, que and me then they'll motiva a estar be sempre aqui reunited fazendo with esse families trabalho, to né? bring an end to this Vocês são a mission. força motriz It's been an realmente honor and a privilege to do meu share this trabalho journey aqui, with all of realmente. you as we continue in this new era in human spaceflight. Return today marks the end of the direct handover that we just Também acabei executed de after aportar no successfully serviço, vim launching de the ônibus CREW-7 espacial, né, mission to the Dirceu? space station just a little over a week ago. It's been Mas eu an agradeço incredible muito, honor and Álvaro. Eu joy to share agradeço this muito o mission with the apoio public. aí, muito por All vocês of the estarem teams from aqui SpaceX and em NASA continue conjunto, to work realmente. hard to keep America E leading the world in realmente a human gente tem que spaceflight. continuar a nos inspirar Continue e to follow querer SpaceX and sempre NASA buscar mais o online and on conhecimento, social né? media for E é updates esse for the very latest mesmo on crew pensamento and que a cargo NASA, né, e flights to and toda from the International Space Station. todos And os we will, of course, cientistas, a continue NASA, to as share the agências progress of Jasmin, espaciais, a Andy, agência Satoshi, espacial and aqui Konstantin on australiana, é social esse o media as they objetivo travel e esse back home. pensamento We also que todo have a mundo tem, né? A busca post-splashdown pelo media telecon coming conhecimento up at e a approximately 4 descoberta, a.m. né, Pacific, pelo 7 a.m. desconhecido, né? Eastern, where leadership from NASA, JAXA, ESA, and SpaceX will Muito share a obrigado, final Dirceu. update Muito as we obrigado pela conclude sua this presença aqui. successful mission. So Muito we'll obrigado say mesmo. Foi thanks muito bom one ter more você aqui na time for live. tuning in and cheering on Jasmin, Então Andy, agora Satoshi, and Konstantin as they made their return eles back to estão Earth. falando, eles From vão all of us encerrar a at NASA live and também, SpaceX, a welcome NASA e a home, SpaceX CREW-7, vão and on encerrar a behalf of live, the
the many né, falando que eles incredible agora, females depois who de have terminarem essas supported CREW-7 pré-checagens and médicas, contributed eles to vão the pegar o success of this helicóptero mission across e vão NASA até and ser SpaceX, transportados ESA até and para a JAXA and costa, né, Roscosmos. para daí Happy terminarem Women's de fazer History as Month. outras So checagens long. médicas. E aí, terminando realmente essa parte da cobertura, enquanto eu me despeço aqui de vocês. Deixa eu ver aqui.
Enquanto eu me despeço aqui de vocês, só recolocando aqui, né, essa reentrada. Mas valeu, Marcelo. Valeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma pena, né, que você não pôde estar presente aqui também. Estava também se preparando aí para o seu trabalho, né? E tudo. Mas realmente foi uma cobertura maravilhosa. Realmente a gente teve ótimas imagens, né? Meu amor, Aline, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio e pela sua ajuda sempre aqui. Agradeço muito todo o trabalho que você faz. Obrigada, Aline, agradecendo a presença de todo mundo aqui. Eu também agradeço a presença de todos vocês, né? Vocês que são a força motriz desse trabalho, né? E foi muito bom ter podido, né? Eu estava um tempo sem fazer as lives de retorno, né? E fazer essa live que foi... A gente teve imagens lindas, né? Imagens lindas realmente aqui. Pois é, acabou de chegar no trabalho, né? Mas acompanhou tudo, né? O Disseu também estava no caminho para o trabalho e foi acompanhando tudo. Foi acompanhando tudo. Então a gente tem aí só revendo, né, as imagens da reentrada deles, né? Essa parte daí era até sem a câmera térmica, né? A gente poder ver como as pessoas estavam vendo lá nos Estados Unidos, né? Que ela veio bem pela parte central, né, pela parte central dos Estados Unidos, mas foi lindas imagens, lindas imagens. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Realmente fiquei muito feliz de acompanhar e transmitir essa live com vocês aqui, a interação com vocês no chat. Realmente gostei muito. Só fera no chat também, né? Só tinha fera aí no chat também com ótimos comentários, ótimas perguntas, ótimas análises também, né? É muito bom também ver o que vocês têm para falar e tudo, e acrescentar também aqui, né? Mas eu agradeço muito, pessoal, para vocês. Desejo um ótimo dia aí, um início de manhã aí no Brasil para vocês. Entendeu? Tudo de bom para quem estiver chegando no trabalho, para quem está indo trabalhar, para quem está voltando para descansar. Agradeço muito a presença de vocês aí, de todo mundo de coração. E vamos esperar aí a próxima missão. E nessa semana, lembrando, né? A gente vai cobrir, eu vou cobrir com o Astro 3, né, no canal do Jeff, né, no Expansão Astronauta. A gente vai cobrir o lançamento, né, da Starship, da SpaceX, né? Então vamos esperar para ver se já saiu, né, a liberação e confirmando realmente, né, o horário de lançamento da Starship, né? Bom descanso, bom descanso. Um beijão, Aline. Beijão, meu amor. Mas agradeço a presença de todo mundo aí e vamos esperar. E depois vão vendo aí nas redes sociais e também eu vou postar aqui na comunidade. Eu vou postar na comunidade no meu canal assim que tiver confirmado a hora realmente do lançamento da Starship e tudo, daí eu aviso a vocês e aviso como vai ser a live do Astro 3, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, um prazer e tudo estar aqui com vocês de novo e fiquem bem, uma ótima terça-feira para vocês. Obrigado e ótima terça-feira aí para vocês.